Fala, torcedoras e torcedores mais fanáticos da internet brasileira. Estamos ao vivo com a resenha Apavoro, a resenha mais clubista do YouTube, hein? E hoje nós estamos aqui com a nossa bancada de sempre, o grande e feliz palmeirense Diego. E aí, Diego, boa noite. Beleza, boa noite. Tranquilo? Tranquilaço, né? Tranquilo. Mas essa semana até o Palmeiras tava de férias, né? Sim, não, só o Hendrick que não tava, É, né? o Hendrick não, O Hendrick né? tá voando, Então né? o Palmeiras tava on. Não, o Palmeiras tava on. Com um passe do Andréas Pereira de novo. Nossa. Caramba, hein? O nosso gol. O Palmeiras tá on. O Palmeiras tá on, É. tranquilo. Aí continua sem Mundial, né? Tá Não, on, relaxa, tá sem Mundial, relaxa. continua freguês do Tricolor. Não, tá tranquilo. É, já que o Joel... 1951. Vai lá e pesquisa. O ano da piada. É, já, pesquisa lá. já que o Joel já se apresentou aí, o São Paulo não tá on, não. Não, o São Paulo Boa noite, Joel. Boa noite aí, galera, beleza? Ó, já começa aí, galera, já começa os comentários aí pra gente zoar esses dois fanfarrões aqui da mesa, corintiano Ó a e palmeirense. apresentação do cara. É isso aí. É. Então, o São Paulo tá treinando, Tá treinando. certo? E tá esperando Ah, enfrenta a quem? definição Enfrenta quem na semi? na semi, do Paulista Libertadores? Não Da sei, Paulista. vamos ver. Não, do Paulista nem... Ninguém, né? Não vai enfrentar ninguém, né? Ninguém? Não, porque o São Paulo tá de olho na Libertadores. Ah. Inclusive, Ah. já estamos negociando com o Mourinho, tá? Pra quem não sabe, português Mourinho. São Paulo tá negociando ali. Vai vir o Mourinho, ó, grava aí. O Carpini. Mourinho no São Paulo, o João cravou. O Carpini, que é o estagiário, ele vai continuar estagiando, né? Certo. Vai ser o auxiliar do Mourinho. O São Paulo vem com tudo com o Mourinho aí pra ganhar a Libertadores 2024. Tá certo. E, ó, tá vendo? Caramba, A última agora não deu muito certo, hein? Você botou falou uma que o São fé. Paulo ia ser Botei campeão, uma não fé deu agora, hein? certo, hein? Então, como o nosso amigo que tava aqui, o Santista, falou, eu esqueci de falar o ano. Ah, Na é? verdade, eu não errei o ano, eu errei só o campeonato. São Paulo vai ser campeão da Libertadores esse ano. Ah, Esse ano? sim. Nossa meta, Libertadores, o Tetra esse ano. Obsessão, né? Por falar em Libertadores, tivemos o sorteio dos grupos, né? Exatamente. Boa noite, Cadu. O Corinthians tá em qual grupo? No mesmo grupo que o São Paulo tava no ano passado. Oi? Caiu no mesmo grupo do São Paulo no passado. Ah, o mesmo grupo? É. Não, agora- E no século, o Corinthians foi mais vezes pra Libertadores que o São Paulo, Lá vem inclusive. ele falar de século. Agora E ganhou a gente quantos? tá aqui, E ó. ganhou quantos? A mesma quantidade que o São Paulo no século. Agora, Ai, animal. Só que o futebol não começou nesse século. Não, mas você perguntou, Então, eu respondi. E estamos aqui, ó, no controle remoto igual o São Paulo no passado. Quem- Mesmo grupo que a gente caiu. Mesmo grupo. Mesmo grupo. quem diria que o corintiano faria harmonização facial? Os Olha aí. jogadores do Corinthians agora Aí, ó, ficam ó. fazendo harmonização facial nas Cara, férias. que vergonha. Meu, viu? onde já se viu? Eu nunca vi isso, cara. Quem que fez a harmonização facial, O Diego? atacante, qual é o atacante do Corinthians lá? O O Pedro Raul Pedro fez. Raul Ele fez? chegou, fez a harmonização Foi em facial. homenagem Ó, à mudança na de visual? verdade, Cadu? ó, foi a mudança de você viu visual foi em como é que tá homenagem agora? ao Pedro Raul? Eu tô platinado aqui, não fiz harmonização mesmo porque não vai adiantar. Feio não vai mudar nada. Agora, já que você falou de jogador que faz harmonização, quem estourou com isso aí foi o Lucas Lima quando tava no Palmeiras, lembra? Ah, mas o Lucas Lima não era do Palmeiras, é do Santos. não era não, né? Não, nem jogou lá. Foi só uma passagem, É só né? uma passagem rápida. Só pra- Agora, os De caras alguns do anos e Corinthians mordeu o já dinheiro. chega chegando. No já, Palmeiras, já chega. no Palmeiras, na verdade, só tem investidor. Sim. né? Só investidor. Só investidores, né? O Cadu, com essa palhaçada que ele fez, ele tá tentando ficar mais feito que já é. Ele É, conseguiu. Ficar mais feio é impossível. Mas pra na mim. verdade, esses cabelos brancos dele aí, não é? Ele não pintou, não. Ele tá de cabelo branco de tanto que ele tá sendo humilhado aqui nesse podcast. Coitado, né? Toda semana por nós. É isso, Cadu? Porque ele não tem os argumentos fajutos dele, a gente difícil. quebra todos. Eu vou de trazer cabelo um branco dia aqui já. no programa a minutagem de todos os comentários que o Joel falou que eram mentira. Só pra gente dar risada aqui. Mas falando de ficar feio, Ah. que bom que ele me acha... Eu sou feio mesmo e que bom que ele acha isso. Porque como São Paulino, ele quer ver os caras bonitões aqui. Então ele já... Olha lá. O Você Cadu, tá dando- o Cadu lá. não é bonito. Não, o Cadu... Graças o a Diego Deus. é... O Cadu O Diego é bonito? metrosexual. O Diego é bonito? Não, não sei de nada. Não, ele é metrosexual. Um cara envergonhando mais uma vez a torcida corintiana. Ó. O cara pinta o cabelo, pinta a barba. Vira O cara homem, falou- ô, mas- Cadu. Mas qual o Pelo amor problema? de Deus. Mas qual o problema do cara Ah, pintar o pelo amor de cabelo? Deus. O cara Então, falando você de cara achou? bonito, Pelo de amor de Deus. metrosexual, é o São Paulino aí. O que você achou da harmonização do Pedro Raul? Você gostou? Nem sei o que é Pedro Raul. Que Pedro Raul? É o jogador do Corinthians. Corinthians? É, Vixe, nem tá fazendo sei. a harmonização facial Não, nas a férias. galinhada gosta desse tipo de coisa. Eles É arrendaram, bem... arrendaram o estádio, vai ter jogo lá agora.
Tá alugado, Diego, Tá já? alugado. Vai amanhã. Jogo já tá alugado? E capacidade total já, hein? Caramba, já Torcida do lotou? Santos, já lotou. É mesmo? O Santos vai jogar lá. Vai jogar. Agora o Corinthians vai ter uma fonte de renda. É. Vai ter Uma um fonte de... Vai ter um time que consegue lotar o galinheiro. Tá lotado. Porque a galinhada não consegue, né? Mas Lá é cabe importante- 43, 44, eles colocam 40 mil, a média deles. Lá. Mas é importante lembrar que o Santos lotou o Morumbi também, né? Não lotou, não. Lotou? Colocou 50 e poucos mil. Colocou 50 todos mil, que estavam à disposição. 50 mil. Não, todos não. Todos que Não estavam vendeu à todos. disposição. Não esgotou. Todos os que estavam à disposição. vem Pode com essa pesquisar. fanfarronice, porque, ó, Olha, tá gaguejando, tá apavorado. Não, Joel, é teve- pouco. Calma, Quer Joel, falar- calma. Quer Calma. falar de média de torcida, é até humilhação. porque Teve o São Paulo, picolé lá no o pro São jogo do Paulo- São Santos, Paulo não então. coloca terceiro 70% ano- da capacidade. pelo terceiro ano 70%. seguido, o São Paulo Mas- é a melhor média. A torcida do São Paulo tem a melhor média de Isso sem público do futebol de São Paulo. Sem é a Iopa. terceira. Isso é verdade, isso é terceiro verdade. E se ano tiver seguido. Iopa? E se esse tiver ano, Iopa aí, mano, 2024, é casa cheia, com certeza. não só o São Paulo tem a melhor média do estado de São Paulo, como a torcida de São Paulo tem a melhor média do Brasil. Não, é verdade. Maior até Vamos do que o aplaudir. Flamengo, que tem um Vamos estádio maior. aplaudir. Não. Então o problema... Vamos aplaudir a torcida do São É a Paulo. torcida que mais cresce. Por mais que ela não consiga É colocar a nem torcida 70% da que mais capacidade cresce no do Brasil. estádio. Calma, gente, um de cada vez, não se apavore. Ele já tá Por apavorado, mais que ela ó. não consiga colocar nem 70% da capacidade do Panetones, A maior média. mesmo É a maior assim, média. tá muito melhor do que quando caiu no último A maior jogo que média. goleou e colocou menos de 300 torcedores. a maior Teve média- que apelar pro Iopa. Ó, inclusive, tá ficando mas bem. Esse ano, tá melhorando. Pra falar em média, esse ano, pra quem não sabe, a média do São Paulo no Campeonato Paulista, hein, que é um campeonato menos importante, inclusive em ano de Libertadores, se torna menos importante ainda, porque todo mundo tá pensando na Libertadores. Mesmo assim, o São Paulo a torcida de São Paulo já começou o ano batendo um recorde histórico. Desde 1977, a melhor média do Campeonato Paulista. 55 mil torcedores. Agora uma pergunta. 50 mil torcedores de média. uma E vê a pergunta. média fora do São Paulo. Muito torcedor e tal. E quando o São Paulo faliu, o que esses torcedores foram Lá torcer vem pra que eles falar time? de 1900 Eles foram e torcer pra bolinha. que time? Mas Não, essa se liga, história aí, mas Alguns, essa história aí. alguns ficaram com o São Paulo da Mentira, Floresta. Eles ficam inventando essas histórias. Outros ficaram com o Tietê. Foi assim, ó. Hoje, corintiano e palmeirense Atlético das Palmeiras. não tem argumento pra A querer torcida zoar o ficou São rachada, Paulo. ficou Não rachada. tem Ô, argumento. Marcos, talvez. Aí quer falar de Talvez 1900 se bolinha. pegar. Se for ver por causa das falências, pode ser que a torcida de São Paulo seja maior mesmo, hein? Se pegar o pessoal que torcia antes pro Paulistano, E mudou, pro né? Tietê, pro São Paulo da Floresta, A torcida talvez tenha uns rachou, 2 mil a rachou mais aí. Ô, Joel, seu avô torcia pra quem? Paulistano São ou Paulo da Floresta. Cara, não sei te dizer. O meu pai é santista. Ah, é? Meu pai é santista. Ah, que legal. Meu irmão mais velho é santista. Ah, legal. Né? Tá vendo? Se eu fosse pela influência dele, Você eu ia ser seria santista. Só Ô, que... Por que você se tornou São Paulino? Eu me Fala aí. tornei São Paulino. Um vizinho porque quando eu bonitão que ele comecei tinha. a É por causa do Raí. assistir futebol. Foi na época do Raí. Era Ele na me época contou. do melhor time do mundo, que era brasileiro, que era o time do Tele. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Supercopa, ganhou Subiu da Brasileiro, série- ganhou subiu- Paulista, goleando o nosso sub- freguês. subiu da Então, Série era o B pra melhor Série A. time do mundo. Então eu não Foi tinha uma como torcer ascensão. pra outro time. Ó, é verdade. Eu Foi uma conheço o Joel. ascensão, né? Eu conheço o Joel há quase 30 anos. E ele me contou, me confidencializou, que ele se tornou São Paulino quando ele viu o Raí. Ele falou, com o Raí, com o Leonardo, não tem como, são muito não tem bonitos. Eu tenho que torcer pra esse que time. homem. Que homem! Boiolice é com o cabelinho Que amarelo ali, ó. homem, que homem! Boiolice é com... Você tingiu também os cabelos do braço, da perna também? olha lá? Você descoloriu? Dá uma olhada aí. Descoloriu o cabelo da perna, galera. Você- não é só você- da cabeça, você- não. Tá Mas peraí, eu não tô entendendo. Vocês têm algum problema com isso? Tem algum preconceito em relação a isso? Nenhum. Eu não tenho Mexe com os hormônios do Joel. O sexual dele é dele. Mexe com os hormônios. Porque, pelo que eu eu- conheço de vocês não têm esse problema com nenhum isso. preconceito. Ah, bom. porque Ele só a precisa mão, a mão assumir. Ele só precisa assumir. A pegada do Corinthians agora tá sendo essa, né? então. A harmonização facial. Mas sabe É o o que que mas sabe restou, que é, né? Diego? É o que restou, né? Então, será que não é Foi porque eles ele. têm tempo? Os caras estão de É, férias. Foi eliminado de férias, tudo, né? meu. É. O Eu cara- acho que o São Paulo podia entrar nessa onda também, porque tá Não, de férias não, agora, não, pô. não, não, não. É. Porque ele vai começar a pintar. Não, deixa pra lá. Ah, deixa, é? não, Mas tá vai- de férias, não tem o que Exagera fazer, um pô. pouco, meu. Exagera, deixa O quieto. São Paulo, primeiro que ele não foi eliminado na primeira fase
como a galinhada foi. Durou uma semana a mais, hein, Joel? História. Nossa, uma semana a mais. O São Paulo vai disputar Vocês estão Libertadores, cansados, né? que é o campeonato mais importante do continente. A gente tá treinando o time aí pra Libertadores. Esse é o nosso foco esse ano. Esse ano nós já ganhamos um título nacional, que é a Supercopa do Brasil. Grande Inclusive, Supercopa. em cima do nosso Edson grande Arantes. freguês, o Palmeiras. Copa do Brasil. Como é que é? E agora nós- Supercopa dos Supercopa. Campeões do exatamente. Brasil, Edson Arantes do E agora a gente Nascimento, tá Rei treinando pra Pelé. Libertadores, que é o que vale, né? Libertadores. Essa é a Copa. Ah, é só isso que vale. Ah, mas, assim, Mas não pode deixar de mencionar que o São Paulo ganhou um título esse ano. É o único É o time único- paulista. Não ganhou nenhum título Campeão dos 6 que são de importantes, mas é bom ganhar Parabéns pro sempre. São Paulo. Então ganhou. Ganhou um amistoso Parabéns. muito bacana. Eu já Parabéns pro ganhei. São Paulo. Queria ganhar de novo, Não- legal. Não tem que valorizar os títulos? Tem, Se fosse todos. o Palmeiras Sim. tivesse ganhado, Não, valia? parabéns pro São Paulo e boas Eu não férias ia- pra você. Boas férias. Tá Se até fosse ano o que Corinthians, vem. eu não ia contar como Até título ano que vem, importante. Aí tem Supercopa, eu não conto, tem Recopa, não conto como título importante. Mas é bom ganhar sempre, lógico. Então o São Paulo fez a obrigação lá, ganhou. Certo. É um título, né? É isso aí, até ano que vem, pessoal. Inclusive, por falar em título, a galinhada não sabe o que é isso faz 5 anos já. E ainda Desses assim, times aqui, ó, quem tá na fila é a galinhada. e 5 ainda anos sem assim, ganhar no um título. século, vocês são que menos ganhou dos 4 grandes. Atrás do Santos. Não, ele quer fazer Atrás um do recorde, né? Santos até. É, ele quer O fazer um Palme- ó. recorte que privilegia ele, né? O Só que século. o futebol não começou nesse século. Vamos pegar o futebol passado não também. começou agora. E São Vamos Paulo- pegar o passado Você também. quer falar de título? São Paulo é o maior campeão do futebol brasileiro. Se você Do olhar... futebol brasileiro. É lógico. Eu não Tricampeão acho, não. mundial e É uma- tricampeão da Libertadores? Quem Não, tem mais título que São Paulo? Tricampeão com Os títulos mais importantes. Ah, não, você tá contando amistoso. Ah, É. então igual a Copa Rio, tá certo. Tricampeão Ah, mundial, tricampeão da Intercontinental, né? Libertadores. É, Intercontinental ele tá contando. Intercontinental. É. O Você tá maior contando. campeão internacional do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube, Ó, e nunca foi mas rebaixado. essa semana não teve jogo pra ninguém. Palmeiras tá descansando, São Paulo tá descansando. Até pro Corinthians, que até o tá amistoso não descansando. teve, você viu? Não teve. Porque essa semana o foco todo mundo viu. É seleção brasileira. Seleção brasileira. E E aí o Corinthians continuou Ah. sem ninguém lá representando. Continuamos no controle remoto. Você ainda queria né? convocado do Corinthians? Então, O Cássio, na time verdade, ridículo do o Corinthians. Cássio não? Lógico que não, frangueiro, há Vocês anos. Ó, comemoraram o Faz gol do uns Ender? 4 anos que o Cássio é frangueiro e a torcida pede a saída dele. o pessoal queria tava ver falando, vocês um dos melhores O ano time passado. do Corinthians é ridículo. É a quinta força do futebol de São Paulo. Nós Claro que tivemos daquele 2 jeito. jogadores que estavam servindo a Convocado. seleção, 2 jogadores de seleção. Mas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu tava conversando com um colega meu sobre isso, São Paulino, inclusive. E aí, entre seleção brasileira e outras seleções da América do Sul e tudo, o Corinthians, ele teve, nesses últimos 5 anos, quase 23 jogadores de seleção. Só Tá, isso. Pouco, né? Em 5 Só anos? nesse jogo, só nessa data FIFA, ele tá falando de 22 em 5 anos. É. Só nessa data FIFA, o São Paulo teve 6 jogadores convocados. 6 Vê nos últimos 5 anos quantos? Só nessa data FIFA. Inclusive, Vê nos últimos 5 anos. é o time ao lado do Flamengo que teve o maior número de jogadores convocados nessa data FIFA. Verdade. O São Paulo é uma seleção Mas- sul-americana. E nos últimos 5 mas anos? hoje, Dá uma olhada. hoje nós vamos falar então da relevância desses convocados, hein? Vamos começar primeiro, Joel, já que você deu a deixa, vamos Legal. começar primeiro com o Dorival. Certo. Já conseguimos ver uma seleção brasileira completamente diferente com o Dorival? Com certeza. Ah, inclusive, deixa eu aqui corrigir. Eu falei 6 convocados, são 7, que eu esqueci do Dorival. Não, o Dorival não foi convocado. O Dorival foi convocado pela CBF para ser o técnico da seleção, saiu do São Paulo. Só fala besteira. 7 convocados nessa data FIFA. Não, o Dorival já deu uma outra cara para a seleção brasileira. O Diniz, que estava lá anteriormente. Eu gosto do Diniz, cara. Eu não sou crítico Sério? ao futebol do Diniz. Eu não. gosto também. É que muitos Ele é São Paulinos não gostam. Ele é um cara que faz um trabalho diferente. Só que assim, pro Diniz dar certo, ele precisa de tempo. Não, mas Né? pra seleção Porque não dá. ele precisa de tempo. Ah, eu acho que pra daria, hein? colocar, Não, pra pra seleção colocar o não. estilo de jogo dele e Não ele tem não como, teve cara. tempo. Seleção você precisa De ter um tempo. ciclo É isso, completo, é né? isso aí. É isso aí. Enfim, ele saiu e agora veio o Dorival com o famoso arroz com feijão dele, que não inventa muito. Isso, tá faz certo. o básico bem feito Mas- e dá certo. É isso Mas aí. será que foi isso que ele fez na seleção? Eu Sim. não vi a seleção jogando o básico, não. Eu vi Não, uma a seleção seleção completamente jogou bem. diferente. Não, a seleção jogou bem. Agressiva. E lembre-se que não estava jogando. Dessa vez, eles acertaram no amistoso, né? Sim. Concorda?
Concordo. Com Sim, certeza. Porque há sim. muito tempo o Brasil não jogava com uma seleção de peso, né? Sim, Não, sim. mas Os dois jogos excelentes. Não, pera aí. Nisso eu vou discordar com É? você. Por quê? O Brasil joga com a Colômbia, joga com a Argentina, joga com o Não, Uruguai. amistoso, né, no caso. A Colômbia tá no continente, então disputa eliminatórias. Exatamente. Agora, amistoso contra as seleções europeias mesmo, de Assim, peso, tem pouco. fazia Tem pouco. muito tempo, né? Não, tem pouco porque, na verdade, eles correm da gente, né? É. Os europeus têm medo do futebol sul-americano. Eu acho muito super valorizado o futebol. Então, Pode ser que tenha medo ou não, mas acho que não é esse o motivo. tem É a uma questão da galera agenda e a incompetência da CBF, né? Agora tá melhorando um pouco. tem uma galera jovem aí que eles são muito paga-pau de gringo. Eles não viram o verdadeiro futebol Então. sul-americano jogar na América do Sul. Porque o futebol sul-americano hoje joga na Europa. Então isso confunde a cabeça da garotada e eles iludidos acham que a Premier League, acham que a Champions League é o futebol europeu. Não é não, tá? Mas não. tem um detalhe, hein, Joel? Não é, não. Tem um detalhe que a gente precisa lembrar. Todas as Copas anteriores foram vencidas. Não, a Argentina é atual Então, campeão. claro, tirando a Argentina agora, o que eu ia falar, todas as outras foram vencidas por seleções europeias. Eles têm mais representantes, Inclusive seleções europeias ganharam no continente americano, né? Sim. E eu tenho um comentário aqui, o Joel foi a pessoa que ficou mais triste da Argentina ser campeã por conta do Messi. Porque ele Por tem... conta do Messi? É Do lógico. Messi, por quê? A gente já teve altas discussões por WhatsApp, porque ele é um fãzinho do CR7, Não, né? Então ele sempre fala do Messi. negativo. Eu tenho mensagem. Negativo. O Messi eu não... sou brasileiro. O Messi nunca e o ganhou maior rival nada. do Brasil é a Argentina. Então, eu nunca vou torcer pra Argentina. O Messi Eu é sempre muito. torço pra Argentina Então, mas ó, perder, o Messi meu é muito ruim, nunca ganhou nada, sempre falava isso, né? E aí, quando a gente Ruim, conversava, não, eu nunca falei eu que ele falava era. que ele já tinha ganho Ele é na pipoqueiro. base, Quem? que ele tinha ganho O na, Messi? do Olimpíada. Messi é pipoqueiro. O Messi ganhou Não, tudo. ganhou É, o daí- primeiro título agora com a Argentina. Não é o primeiro. Ele tem Pipoqueiro tudo. é o Ramsey. Ele ganhou a primeira Copa. Ele tinha a ganhou Olimpíada, Copa América o ano retrasado Copa e a América, Copa do Mundo tinha a ano Olimpíada, tinha E com a Sub-17, Olimpíada desde não a base. conta. Não conta pra base, você. É base. E com clubes ganhou tudo, né? O Messi... E o CR7 ganhou a peraí, Olimpíada? Peraí, galera, o pessoal que tá em casa não vai entender. A gente começou a falar da seleção, o Dorival agora tá falando de Messi. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. O Joel não gostou desse Não papo, gostou? não. Incomoda ela. Isso daí é um papo pro podcast inteiro. É, Fala com o né? maior Ó, prazer. sim, Você quer falar sim. do quê? Seleção brasileira, Dorival, futebol da Europa? Ou você quer falar de Argentina e a Messi? gente quer- Porque eu comecei Ele com o tá Dorival, triste, porque o Messi é melhor que o passei pela CR7. seleção, aí O Messi falei é do muito futebol. melhor que o CR7, Não, ele ele falar. me interrompe. Por isso que ele fica mudando o A assunto. gente quer dar deixa eu- leves pinceladas na parte. Mas aí vocês começam o debate. Não, vocês que vão E atropelando aí os não assuntos. Era só um comentário, né, Diego? Era só Então, voltando um leve... a falar voltando do Dorival. Da pergunta que era a Não seleção se ofenda, brasileira, Sim, o Dorival. Seleção do Dorival. Cara, eu acho que ele vai dar certo na seleção. Se vai ser campeão da Copa ou não, porque é um campeonato muito difícil e é um campeonato de apenas 7 jogos. De repente, em um erro só, num lance, você perde uma Copa do Mundo. Foi o que Né? aconteceu com a Croácia. Então, assim, não dá pra cravar que vai ser Com a campeão. Bélgica. Com a Mas uma Bélgica. coisa eu cravo hoje, já posso falar. O Brasil chega como um dos favoritos de novo pra Copa. Sim, como um sim. dos candidatos ao título. Vai chegar com certeza, cara. É isso, Cadu. O Dorival. Brasil sempre é favorito, né? Dorival consertou a seleção? Ó, já dá pra se Não, iludir? Já podemos nos iludir? ainda não. O Joel falou que é favorito pra Copa. Eu acho que é cedo por causa do recorte, mas eu gosto do Dorival. Eu acho que pode acertar sim. Não vi o jogo todo no sábado, vi o início e o finalzinho. Fui para um compromisso, cheguei lá depois do gol do Endrick. Quase que ele marcou mais um gol, né? Sim. Mas eu gosto do Dorival, sim. Acho que ele fez um bom trabalho no São Paulo, tirou... No Santos. fez um milagre com o São Paulo. Você lembra do E- Santos do Neymar? Mas aí nem precisava de técnico quase. Não, mas ele era bom, velho. Agora- Jogava pra frente. Já que é pra dar uma cornetada, então eu gosto do trabalho do Dorival, mas a convocação dele, ok, ele leva pessoas de confiança. Mas tem alguns jogadores aí que eu acho que não são nível Não, de seleção para de ser brasileira. fanfarrão. Você vai falar isso depois de uma vitória Não, em cima da Inglaterra. eu falei na antes, casa eu continuo dos caras, falando agora. Onde todo mundo tava falando que o Brasil ia perder, que o Brasil não era favorito. Todo mundo quer pagar pau Ó, de gringo. não foi- sim, não- sim, que- porque o que- Brasil é... Pra mim não foi surpresa essa Não vitória. foi péssima a foi, convocação. pra mim também não. Levaram jogadores bons, mas alguns que eu acho que não tem nível de seleção, ou isso pelo é a menos sua não tem. opinião particular de fanfarrão. Mas é o que a gente fala aqui no podcast, é a nossa tinha- opinião, o não é time jogou isso? muito bem e Jogou. calou sua boca. Jogou O bem. time jogou muito bem, Se ele- dominou.
o jogo, teve as melhores chances do jogo na casa dos caras. Mas espera aí, Joel, eu fiquei curioso. Quem que você acha que não deveria ter ido? Então, os 3 goleiros, eu acho que estão abaixo. Ele queria Léo que Jardim- o time todo do Corinthians. Não, eu acho que o Cássio. Calma, não tá no Ele é momento. muito fofarrão, Eu acho que o cara. Cássio não tá no momento pra ser um goleiro da seleção. Cara, certo? renovação. Vamos falar de renovação. então, ele tá cara. falando besteira. Não, cara. ele falou que o Cássio não é o não momento é o dele na momento seleção. dele estar na seleção. Não é, já passou. Sim. Já Então, passou. ele teve alguns jogos no ano passado, quem mas você não chamaria? é o momento. Então não é o momento, Mas nem eu ouvi fala. algo na SPN que eu concordo. Ah, não. Se não é Desses- momento, não fala, mano. Não pode dar opinião no podcast Não, fala, agora. pode Vai ser falar, o podcast do Vai, Joel. Não, podcast do Corinthians. Ô, Joel. A gente tá falando Vai da ser seleção assim. brasileira. Fala, Joel. Fala, Joel. Fala, Do Joel. Corinthians, Fala cara. que eu te escuto, Joel. Tá falando da Fala, seleção Joel. brasileira. Ninguém quer saber Fala, de Joel. Cássio. Deixa ele dar a opinião dele. Né? Então não é um momento deixa pro ele- Cássio. Não é um momento, Então não tô não falando fala. isso. Próximo assunto. Não tô aqui como Você o. tá fazendo plástica? Oi? O Cássio tava na plástica? Tá fazendo Não tem essa informação. facial, Não. né? Vou perguntar pro Cara, Cássio imagina Piracicaba. a cirurgia Vamos perguntar plástica pro do Cássio o Cássio Piracicaba ele deve sabe. saber. Tirar aquele queixo dele, cara. Mano, ia ser 12 horas de cirurgia. caminhão de areia. Obcecado pelo Sim, queixo do Cássio. Vai, Cadu. Então, eu Vai, não, Cadu, eu não senão o estou Joel tá aqui. apavorado. Não, tem que estar o Cássio. Não é o momento pro Cássio. Então pronto, Mas próximo assunto. Não, deixa ele falar. vai. Eu fiquei curioso, agora eu fiquei muito curioso. com Sim. isso. Ele fala que não é o momento do Cássio e quer falar do Mas Cássio. Você falou, falaram o não. seguinte: entre os 3 que foi convocado o Cássio seria um goleiro melhor do que esse dos Seria mesmo. não dos que nós temos disponíveis. besteira. Não de Não, todos que a gente tem a gente- disponíveis. a gente- Foi o que eu vi na SPN e eu concordo falar com isso. besteira. Não com todos que a gente tem disponíveis. Tem goleiros que estão até que foram, até os o que Everton foram, você tá do falando. Palmeiras, acho Não, que por mas mais que tenha falhas, tá à frente. Não, vamos falar Mas de dos que renovação. foram, Rafael, pensando em Léo hoje Jardim. Está, Dá uma está segurada num aí, momento olha. muito melhor que o Cássio. Dá uma segurada, Muito melhor que o Joel. Cássio. Eu não consegui nem Concordar. terminar, Joel. Concordar. Até o Joel. goleiro do Palmeiras que Joel, andou falhando esses jogos aí. Já eu sei que você fica Muito emocionado, melhor mas que o dá uma Cássio. seguradinha aí. Você tá O Joel, Dá uma besteira. o Joel vai perder a pizza, hein? É. Já tá 10 Mas minutos o- falando de Cássio. Não ninguém quer saber de eu não Cássio. consegui terminar meu Mas não é pra raciocínio. terminar mesmo, você Eu não falou que você consegui não concorda terminar com a- meu Com a raciocínio. convocação dele. Se Você nem falou concorda, tudo. O que você tá falando de Cássio? Vai, Eu tô tá falando bom, que eu não né? concordo. Deixa ele terminar. Não é a Termina, melhor Cadu. opção do que nós temos hoje. Não Então é pronto, o próximo momento. assunto. Quem que você convidaria? Quem que você convocaria? Não, o Alisson que não estava à disposição agora, o Everton, por exemplo. Ah, mas os 3 que foi é bom, cara. Lógico que é Eu bom. não- eu não- Foi ó, bom. Lógico que é eu bom. não falei que é ruim nenhum dos 3. O goleiro do, Joel, é dá- do Vasco que foi? Dá uma segurada, Joel. esqueci. Você é o Cadu? Muito Pô, o cara é bom. pô. O Prazer, goleiro Cadu. do São Paulo, muito Ó, bom. o Joel, também, Joelzinho, uma ótima ô fase. Joelzinho. Calma, É isso, Joel. cara, é os melhores. Escuta, vou te dar uma aula aqui. Não, Aprende você a quer ouvir. falar de jogador do Corinthians. Aprende. Não, deixa ele falar, Joel. Deixa ele falar. Eu falei que é o goleiro que tem que estar na seleção? Não falei isso? Não. Né? Então não fala. Então. Fala quem tem que tá- estar. Quem tem que estar. tá. Não, deixa ele falar, Joel. Vamos Seria termina uma o opção mais argumento. segura do que os 3. Não são goleiros ruins, mas não tem nível de seleção ainda. Nem o Rafael é ruim, nem o Bento, nem o Léo Jardim. Léo Jardim tá tendo uma boa temporada, mas tá abaixo, não tem um nível de seleção ainda. Eu sei que tem gente que discorda, mas eu vi várias opiniões, concordando com isso. Então os goleiros eu acho que estava abaixo. Beraldo, excelente. Meu, já deveria estar na seleção antes. Eu acho até que uma dupla, eu não sei se, porque os dois são canhotos, né? Mas o Murilo, que era do Corinthians, e o Beraldo... Corinthians, ele é um fanfarrão. Mas Eu tô ele é dando- corintiano. então. Tá certo. Aí, a seleção Ó, se brasileira você for desse ver na fanfarrão internet, se for ver, Fagner, se Cássio, você não foi nada disso. Gil. Se você Qual que for é o ver na atacante internet, lá que erra gol lá, que se Romero- pensa na bola. Já foi convocado. Pode que é Paraguai. Romero é convocado Ah, pelo pra amor de seleção Deus, dele você é um e o Yuri fanfarrão. Alberto já foi convocado. Você é um fanfarrão. Ó, É. o Beraldo jogou o fino da Joel, bola. dá pra uma mim segurada foi- aí. Não, mas você tá meia hora mandando... Não, você não para de Marcos, falar. então é o seguinte, então deixa só o Joel falar, eu não vou falar mais nada Vai, não. Joel, fala, mano. Não vou Ó, falar o mais nada Beraldo não. Foi o melhor em campo. Jogou o fino da bola. Pra Mais mim. que o Hendrick? Não, o Hendrick também, só que o Ah. Hendrick jogou só o final do jogo, né? Ele Sim. não jogou o jogo todo. Entendi. O Beraldo jogou o jogo todo e era um jogo que era pra ter sido exigido, né? Jogando fora de casa contra um time, entre aspas, forte, né? Ele foi muito bem. O zagueiro lá do Flamengo, esqueci o nome, também foi bem.
O meio-campo foi muito bem, o ataque foi muito bem. Eu gostei de todos os jogadores, cara. Não Joel O Cast. negócio dava é abaixo. renovar. Tem que renovar. Exatamente. Tem que sair esses cara velho aí, renovar esses O Endrick. zagueiro, esses que o pessoal tá falando. Renova, cara. Cara, Tem que o renovar Endrick tudo. do Palmeiras, eu sou São Paulino, mas pra seleção brasileira eu não sou clubista, não. Vestiu a camisa da seleção, eu torço, cara. Não tem essa. Você comemorou o gol dele? Muito. E eu torci pra ele ter feito o segundo, cara. Uma pena que ele não fez. Entrar pra história, né? 2 gols na estreia da seleção em um Wembley. E eu torço muito pra que ele vingue mesmo, seja todo esse craque que todo mundo, né, espera que ele seja. E é isso que eu penso, cara. Seleção brasileira. Vestiu a camisa amarela, pra mim não tem mais time, não tem mais clube, né? É Brasil, eu sou brasileiro. Ô, Diego, é nóis. e o Dorival, foi bem? Foi bem. Foi bem? O Dorival é bom nessas questões aí. Fez o arroz com feijão bem feito e é isso aí, cara. Tem que manter assim. Tem que ficar inventando, não. E agora a pergunta que você tava querendo, eu sei que você tava doido pra responder isso. E o Endrick? O Endrick é bom de bola demais, você é louco. O Endrick é bom? O Endrick vai ser o novo Ronaldo Fenômeno. Olha! Você Compararam vai ver. ele com o Romário, inclusive. Olha. Você viu lá, né? Falta muito ainda, hein? Eu também acho que Falta falta muito. muito, Eu falo, a gente brinca assim, mas falta muito ainda, hein? Mas vai chegar. Vai chegar. Eu acredito que. Tomara, eu espero. Eu acredito Torço que vai chegar, sim. Pra que aconteça. Vai. Ele já não vai estar mais na porcada mesmo, já vai pro Real Madrid, então por mim. É. E agora ele vira Cansou, um né? craque. Agora ele é o Endrick da seleção brasileira, seleção. não é do Palmeiras. Não. E ele era do São Paulo, né? Então, ele era da base de São Paulo, né? O que aconteceu, que hein, Joel? pena, hein, Quando eu João? fiquei Que sabendo pena, hein, que tiraram Joel? ele, eu fiquei muito bravo, cara. O São Paulo vacilou demais, porque desde quando ele jogava no São Paulo, ele já arrebentava. É. Não era um moleque que era só mais um, ele já arrebentava. E por causa de uma merreca lá, que acho que a família dele pediu, o São Paulo não ajudou, o Palmeiras Será que- veio e ajudou e ficou com o moleque. Será que o olheiro achava ele feio? Não, a questão é... Não, a questão é que... Porque o do São Paulo você sabe ele é como é meio que é, de né? Cotia, né? Eles olham. Ele tem o a DNA dos boniteza jogadores do de Cotia. jogador, Por né? isso que ele tá se tornando esse craque. Meio de Cotia. Não, ele não é meio de Cotia, não. Cotia, sim. Claro que não. Acho que é. Ele começou lá em Cotia. meu Não, amigo. começou nada. Começou lá Ele em foi lá Cotia. fazer teste e os caras não Não, quis ele ele. jogou no São Paulo. Ele jogou. Ele é da base do Eu não Palmeiras. lembro quanto tempo ele jogou, mas ele 3 jogou no meses. São Paulo. Não. Um jogo. Foi mais, Um não. jogo, Diego. É, Eu acho meio que tempo. não, foi muito mais. Meio Acho tempo, que ele ó, tira jogou que eu não um ano gostei. inteiro. Não, Eu não sei. tira esse preciso moleque pesquisar. aí que eu não Mas se gostei, eu não ele me é engano, ele jogou feio. um ano inteiro no São Paulo. Jogou o ano inteiro? Foi? Não tô sabendo O disso. Cadu, quem faltou nessa seleção? Eu vou perguntar pra... Não, Deixa. Não. Ô, Joel, deixa Fagner. o Cadu Quem responder. faltou, eu vou responder. Quem o Joel responde por mim, porque ele que sabe. Só ele fala. Ele responde por mim, não Eu vou precisa. responder pelo Pode Carlão, porque é a mesma resposta. Ele vai falar, ó, faltou o Cássio, faltou o Fagner, faltou quem mais? Mas se é a opinião dele, qual o problema? Não, o problema Yuri é que a Alberto, opinião dele é a opinião de fanfarrão. Mas você não acha o Fagner um bom O ti- lateral? Não, ridículo. Já foi há muito tempo atrás. Ridículo. Só Ó, sabe, o time é do caneludo, Corinthians tá só sabe ultrapassado, dar- a idade dar pancada tá- nos outros. A idade tá O time muito do lá em cima. Corinthians... desculpa falar. Desculpa. Eu não falo isso do Palmeiras, que é nosso rival também. Mas o time do Corinthians hoje é ridículo, cara. É uma piada. O time do Corinthians hoje é a quinta força do futebol paulista. Tá feia Ele a coisa. tem que rivalizar ali com o Santos pra ver quem é a quinta força. Mas o Campeonato Paulista provou que o Santos é melhor que o Corinthians. Contra o Red Bull, não dá nem pra falar, né? Red Bull muito melhor que o Corinthians. São Paulo e Palmeiras, também não dá nem pra falar, que são os dois times que disputaram os títulos, né? Calma, nos menos, últimos anos. São menos. Paulo e Palmeiras rivalizando na Copa do Brasil todo ano, rivalizando no Campeonato Paulista. Então, assim, um pouco... São Paulo e Palmeiras Calma. tá em outro patamar. São no Paulo e futebol. Palmeiras? não, Sim, não. Você coloca São Paulo e Palmeiras? Ainda no não. futebol paulista, mas o São Paulo e Palmeiras tá muito acima dos outros. Muito acima. Ainda não. Ué, quem é o atual campeão da Copa do Brasil? São Paulo. Ah. Quem que o São Paulo eliminou nas 2 últimas Copas do Brasil? Eliminamos o Palmeiras. Aquele Quem do é o VAR, atual né? campeão da Que Supercopa aquele do do VAR Brasil? que São não Paulo. deixou nem o- Em cima de quem? Do Palmeiras. Não Aí o deixaram, Palmeiras. deram o gol, não deixaram nem revisar o VAR, né? Não, e o Palmeiras, O cara atual impedido lá. bicampeão do Campeonato Brasileiro, rivalizou com o São Paulo no Campeonato Paulista ali, que o São Paulo ganhou um título em cima do Palmeiras, depois o Palmeiras deu troco e ganhou em cima do São Paulo. Então é o São Paulo e o Palmeiras que tá ali, ó, disputando a hegemonia no futebol estadual. O Corinthians, coitado, dá até dó, né? 5 anos sem ganhar nenhum Paulistinha, tá muito abaixo. E aí? Tá muito abaixo. E aí, A única minha coisa- opinião, É.
O Joel tem razão, o freguês tem sempre razão. Não vou responder, ele responde. Eu vou responder Ele pra responde. O único Pode responder, título Joel. que eles comemoravam, qual que era? Era o título Nunca Perdemos no Galinheiro. Era o tabu, a taça tabu que eles comemoravam. Não ganhava porcaria nenhuma, empatava o jogo e comemorava. Taça tabu. Agora nem isso eles têm mais. Tomaram uma surra. Mas peraí, ó. Peraí, mas de novo, nós saímos do assunto seleção brasileira para São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Vocês não conseguem, né? Então vai, manda aí. Não, vocês não conseguem, né? Na verdade, foi não, o Palmeiras. não, quando São começou a Paulo, falar de quando Hendrick. fala de Falamos São do Hendrick. Paulo, Corinthians e Palmeiras, vocês não conseguem não defender o time de vocês, né? A gente falou de Hendrick, É. aí voltou pro São Paulo. É, eu tava falando do aí Hendrick. vai pro Corinthians, volta Não, pro São a Paulo. gente falou não, que eu não falei nada, eu nem falei da seleção. Você falou. Eu vou deixar no você final, ficou eu 10 coloco. minutos falando No do final, Cássio, eu vou colocar os seu goleiro comentários da lá no seleção. podcast. É que o Porque primeiro- aqui é o Joel Cast, só ele fala. Mas o primeiro Ó, Joel, nome... Não, ele Sabe ficou por quê? 10 minutos falando. É uma reclamação válida, não é? É que não o é. Joel. Deixar ele dar a opinião dele. Não, né? Eu vou te falar, a opinião resenha é dele é legal assim. quando cada um dá a sua opinião, aí vai, discorda e tal. Mas o Joel tem medo. Ah, Então vai ele, chorar, só ele quer tadinho. falar. Ele não deixa, É, ele não deixa. Por Hoje quê? ele está apavorado. Porque se alguém falar alguma coisa, ele vai perder. Então ele ganha no grito, ele vai falando e ele responde pelo outro. Não, mas ganhar o quê? Vai, Joel. Sobre o Cássio não ser goleiro de seleção? Isso Mas é uma é, piada, o né? Não, mas problema- ele falou. Ele Mas- falou que no atual Mas momento... ele nem escuta. Ele falou que no Mas- atual momento ele não chamaria o Cássio. Ele não de chamaria. Aí qual que foi a frase seguinte? Não, mas porque não sei quem falou, e aí eu concordo que o Cássio tem que ir pra seleção, porque Não, é não, melhor. eu não falei isso, não. Ele falou que é melhor do que os três. É, ele falou. falou, o Cássio Não, não pode ir isso- pra isso ele seleção, falou. mas Isso é ele falou. melhor que os três. Ou Por seja, isso que eu falei que seria os o três melhor não que deveriam os ser três. convocados. Seleção, Vamos pegar não, então uma fanfarrão. opinião neutra. Vamos pegar uma opinião neutra. Ô, Diego. A sua Não, é neutra. Vamos perguntar pro Diego. Ô, Diego. Manda. Entre o Cássio e os 3 goleiros que foram convocados pra seleção brasileira, quem é melhor? O Cássio é melhor, porém a seleção tá precisando de renovação, entendeu? É isso. Mas você gostou das opções para renovação ou não? Gostei. Gostei, pra mim tá de bom tamanho. E é Cê- isso cê aí. acha que- cê não E, acha que o nem goleiro- aquele Alisson, nem aquele Ederson que joga lá fora. pra Mas mim- você acha que o Everton não tinha que estar? Ah, não. Pelos últimos a gente- jogos? Seleção, É um cara não. consciente. Seleção. Ele sabe que o momento do Everton Ele não é podia- bom. Deixa ele falar. Você tá doido? Eu tô concordando com ele. Não, deixa ele é falar. consciente, coisa que você não é. Deixa ele falar. Mas você nem ouviu minha opinião. Você sua falou opinião coisa que eu é nem que ele é falei. melhor do que Você vocês escuta as todos. vozes da Peraí, sua cabeça. Peraí, vamos deixar o Diego Os dois- falar. os dois- Vamos lá, Diego, Calma, termina. Desculpa, meninos. Joel. Calma, Eles estão meninos. apavorados. Eles estão Tá tão apavorados. apavorado, É que tá eles chamando não- de Joel. Dá uma Eles segurada estão aí. se preparando. Preparando. Chamou o Diego de Joel, tá apavorado. Mas sabe o Eu que falei que é, Diego? Joel. Você falou, calma, Joelzinho. colocou Eu a nem mão ouvi, nele. eu nem ouvi. Falou. Mas sabe o que é, Diego? Vou te falar, vou te Apavorado. explicar. Eu falei pra você, Joelzinho. Peraí, vou depois- explicar pra galera, vou explicar. Ô, Diego, sabe o que é? Manda. É que eles estão preocupados com qual modelo de TV e controle remoto eles vão comprar pra assistir a semifinal Aí do sim, Paulista. é verdade. Vocês vê. Não é? A gente Você- aprendeu você vai com lá São no- Paulo, inclusive, Você nos vai, né? últimos anos. Tá Nos últimos tá os anos? dois querendo saber. Nos últimos anos, qual foi o ano que o Corinthians chegou mais longe do que o São Paulo no Campeonato Paulista? Não, calma, Joel. Essa é pauta pra outro dia, calma. O Corinthians, nos últimos anos, tem, 10 anos, tem ó, 3 o ano paulistas. passado, o Tem 3 Corinthians paulistas, eliminado Joel. nas quartas Você de tá final. maluco, O meu. ano retrasado, o São 3 Paulo paulistas. bateu na cara do Corinthians 17, 18 e eliminou o 19, Corinthians meu. na semifinal. 17, 18. Peraí, vamos- ano passado calma. eliminou na semifinal. Calma aí, Ano galera. retrasado, eu falei. peraí, Joel. O ano Peraí, passado, Joel. vocês foram eliminados nas quartas. Vamos Sabe falar que ganhou do São Paulo Ui, era Joel, calma aí. Calma aí. Pergunta pro Diegão. Vamos falar de presente. Vamos presente. falar de presente. Nós estamos falando sobre a seleção brasileira. dois. Diego, conclui, por favor. A gente tava falando dos goleiros, né? Isso. Olha, cara, vocês não deixam a gente nem falar dos goleiros. Imagina do ponto esquerda. Exato. Meu, Não até chega, chegar não lá, chega. Entendeu? Mas eu acho assim que precisa renovar mesmo. Tem que renovar e tirar esses. Os que já passou, não deu certo, e o negócio é renovar. Tem algum outro que você levaria que não foi ainda? O Everton, não, assim. Não, pra mim a escolha foi boa. O Everton podia até estar lá, mas não como titular, entendeu? Mas por experiência ali e tal, com o grupo, que Agora- ele já é mais experiente. Né? Agora, vamos esquecer aqui do lado um pouquinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Rafael é segundo ou terceiro goleiro? Terceiro. Terceiro? Terceiro. É. Concorda, Não é só Joel? porque ele pegou aqueles pênaltis lá que ele não é o fodão, não. É, Ele né? dá muita calma. É. Mas A devagar. pergunta é o que o Dorival acha É, ou o que, eu o que, acho? que o Dorival acha? Ah, não sei. Ele não jogou, não dá pra saber se é o segundo ou o terceiro. É, mas Na ele- minha opinião, O São Paulino tem pelos três experiência que com estão isso. lá,
O Rogério Na Ceni minha ficava opinião, lá em ele seria terceiro. titular. Eu colocaria ele de titular. Ah, porque Ô, Marcos, Mas você não achou que foi bem o goleiro? Foi bem. goleiro é Não foi bom. mal, não. Ele O Bento é bom, teve pô. uma É, né? outra bola num cruzamento dentro da pequena área que ele poderia ter saído e ele não saiu. Mas beleza. Não foi 100%. Ganhou se o jogo, fosse né? o Rafa... Não tirou nota 10, mas ele foi bem, entendeu? E por que eu colocaria o Rafael? Por 2 motivos. Porque eu sou São Paulino. Primeiro porque ele tá numa boa fase, igual os Imagina. outros. Ele tá numa boa fase igual os outros. Não, isso é verdade, tá numa certo? boa fase. Acabou de ser campeão, atual campeão da Copa do Brasil. Tem um título. Foi um empate, um título 0x0 nos importante. pênaltis, cara. Copa do Brasil. Fantástico escuta, mundo para de falar Joel. besteira. Ah, pelo Acabou amor de de ser Deus. Ano campeão. passado. Acabou de ser campeão da Copa do Brasil há 4 meses atrás, em cima do Flamengo. Acabou de ser campeão da Supercopa. Então, ele tem O Flamengo títulos, já entrou derrotado ele tem naquele títulos jogo. Tava uma atuais, crise recentes. lascada lá. Além dele estar num bom momento e ter esses títulos, ele tem experiência. Dos 3, ele era o mais velho. Não sei se vocês sabem disso. Ele é o mais velho. Então ele é um goleiro que tem experiência. O mais velho. Por isso idade, então. pra- Vamos colocar um isso jogador de pra- 50 pra um goleiro anos. também. Ele que interrompe a pessoa que sou eu. Foi o Cássio, então. Isso. Eu que tô... Pra um goleiro, Nossa. conta muito. É muito Que importante. elogio. O Joel falar que eu O interrompo. goleiro, ele assim, por ele não precisar correr tanto, né, como os jogadores de linha, ele tem uma idade mais avançada. Ele consegue jogar até uma idade mais avançada. Então, o goleiro experiente conta muito, cara. Na hora de saída de bola, na hora de dar um passe no momento certo, perto do gol, ou dar um bicão pra frente, sua experiência conta muito. Tanto é que o Rogério Ceni, o maior goleiro da história do futebol mundial, ele jogou em alto nível até pelo amor de 42 Deus. anos. Maior Frangou. goleiro da história do futebol Frangou mundial. eterno. Exatamente. Galera, é por isso que o Apavoro é a resenha mais clubista do YouTube. Vocês estão vendo, né? Tô vendo. Não, É eu a falei hora. não é clubismo. Não, mano, É imagina. besteira mesmo. verdade. Voz da minha a cabeça. camisa meu. olhem a camisa dele Você e viu o que vocês ele falou? e julguem. Falei a Deus verdade. do céu. Rogério Ceni, o melhor goleiro de todos os tempos da história do futebol mundial, não só Ó, brasileiro. eu acho Olha que o eu nível, acho é clubismo, hein? eu acho que o Joel Não comentando, universo, não ele foi é só do mundo. o Joel comentando é o Pelé dos comentaristas. Ah, é? Porque o Pelé comentando só falava besteira também. É o Também nosso acho, Pelé. Quem Olha lá. viu sabe. Quem Quem viu sabe. Eu E vi não é ele lá. clubista como esses dois. Eu vi Não, ele né? em 2002 Não é lá, no terceiro goleiro. O Filipão era doido, né? O que você ia falar mesmo? Você ia falar uma coisa muito importante. O que? Eu te Agora? cortei. Agora você me cortou, agora. Não, mas- Agora eu já tô com outra pergunta. Ô, Marcos, mas você tem uma Outra mordaça coisa, aí pra outra. colocar no Joel pra eu poder responder? É. Eu respondo rápido, mas só colocar uma mordaça no Joel porque ele não aguenta. Rápido, ficou 10 minutos falando do Cássio. Então, ó, eu vou fazer uma pergunta muito séria pro Cadu, muito Que eu séria. nem falei da seleção, minha opinião. Então, mas eu vou aí você já emenda, mas eu vou fazer uma pergunta muito séria e eu não quero ó, Joel, como a pergunta é muito séria, não interrompe ele, por favor. Beleza, não Tá vou bom? interromper. O Você Hendrick, jura? Você jura? ó, já interromperam a pergunta, ó. Não, o Diego pode. É pro Cadu. O Hendrick é craque já? Já é craque? Ó, eu não sei se ele é craque, mas ele tem potencial pra ser. não Joga fica em cima muito. do muro. É ou não é? Então, eu acho que ele precisa provar um pouco mais ainda. Mas eu acho que vai ser craque, sim. Vai ser craque. Joga muito. Eu também acho. Ele Acima da no- média. No momento, ele não é craque. O Neymar, mesmo assim, o Hendrick acho que tem números até melhores aí. Mas Não. o Neymar... O Neymar não. No Não, começo da no carreira? começo. Não, eu vi uma arte sobre isso Eu ontem. não sei dizer, mas o Neymar, quando a gente viu ele, já sabia que ele era craque. Agora Uhum. o Hendrick, ele tem que mostrar mais ainda, entendeu? Tem que Então mostrar mais você ainda. também não acha que ele Ainda não pode falar mas que é craque. tem um potencial Mas enorme. ele conseguiu Mas eu acho nesse que jogo. consegue. Nesse Na jogo minha ele opinião, conseguiu uma marca que poucos têm. Sim. Sim. Gol na estreia, né? Gol na estreia. Quase Não, marcou ele jogou, 2. Ele jogou. Não, Ô, na verdade, a ele marca jogou. importante não é que É a gol na idade. estreia, é Não, a idade, a exatamente. idade. Gol na estreia, não, que ele já jogou. É, dos mais novos, né? Gol. Não, Ele jogou. Ele teve um amistoso antes, ele entrou no final. Sim, foi. foi. Eu achei que a estreia dele tinha. Mas Não foi assim, na estreia, o gol com idade, ele tem o quê? 17 anos, né? 17 anos. E Muito potencial. foi o Pelé com 16, né? É. O Hendrick com 17 e o Ronaldo, Ronaldo. fenômeno. Tá, nós Tinha estamos... um outro com 16 também, acho que é o Edu, se eu não me engano. Edu. Sim. Edu. Dois jogadores que fizeram com 16. O Pelé é o mais novo de todos, né? O rei do futebol, o maior É de o todos Hendrick os em tempos. quarto, é isso mesmo, Edu. Aí o Edu também fez com 16 anos. Também Era é Edu da- dos Santos?
Eu acho que era, cara. Eu não tenho certeza. Mas Acho que era jogador. assim, E aí vem Ronaldo e Hendrick. Aí depois o Ronaldo em quarto lugar, como o mais novo, que fez gol, e o Hendrick em quinto. Quarto, né? Não. Acho que quarto, Pelé, Edu, Ronaldo E e Hendrick. Hendrick, é verdade, em quarto. É uma marca interessante, hein? É. Claro que talvez não dê pra falar que seja craque agora, mas já começa muitíssimo Tem bem, muito né? potencial. Isso aí é fato. Será que ele vai ser titular no Real Madrid? Não. Inicialmente? Essa é uma grande Não, pergunta, isso é hein? certeza que não. Será que não? Talvez cara? demore um pouco, que nem o Vinícius Júnior, Os né? caras não, nenhum jogador foi titular. Mas ele tem Na- estrela, hein? Nenhum Sim. jogador chegou jogando. Nenhum. Primeiro ele fica no Se ele banco. entra nos dois primeiros No Real jogos Madrid é marcando assim. o gol, de Não repente... sei não. Entra ali nos 15 minutos final, Então, acontece mas- o que aconteceu na seleção Pode aí. até ser, Não mas eu sei falo se assim, sai de mais não, entrar hein? jogando, não. Não, Mbappé vem pro Real Madrid, Vem, será? Vem. É, Que dificulta um pouco pra ele por causa disso, né? esse time do Real Madrid tá meio inchado de craque. Isso aí, É, isso, também tô achando. lembra dos Galácticos? Sim. Não mas costuma o dar Real muito certo essa fórmula, o não. Real hein? Madrid faz isso, né? Tem esse costume, né? É, né? É. Mas então, todo mundo gostou da seleção. Eu gostei. Então, eu gostei. Pô, segura a mordaça aí no menino emocionado aí. Ele gostou, mas vai falar que É, o Cássio ó, não tava. Que os- ele ia lá. ó, Deixa ele Tinha falar, que- Joel. Rapidamente, Deixa ele falar, rapidamente. Joel. Os 3 goleiros, eu acho que são bons de goleiros. novo. Não, deixa ele falar, Joel. Deixa ele Mano. falar. Termina, Cadu. Bons goleiros, mas acho que não tem nível de seleção, minha opinião. Aham. O Beraldo, excelente jogador, excelente jogador. O Hendrick já foi de novo também, excelente jogador. Mas Pablo Maia, eu acho que não tem nível de seleção. Rafael e os outros 2 goleiros, algumas opções. Não tô falando que são ruins, mas acho que tinha opções melhores. Ou outra coisa, tinha muito volante e pouco meia de criação também, né? Muitos volantes e poucos que são meias de criação. Sabe quem eu acho que Podia ter levado o Veiga, né? E eu falei do Murilo do Corinthians, que o pessoal Veiga tá tava jogando falando na bola, internet voltou a isso. jogar, Tinha né? que ter ido era o Lucas. E o Lucas ia. O Lucas... Não, o Lucas Mas muito bom. O Lucas, pra mim, já. O passou. Murilo Não, do acho que Corinthians, não. o pessoal Nós Nós brincou. temos um fenômeno aqui, galera, engraçado. Quantos O anos? Lucas palmeirense quer que leve quem? tem? O Veiga. O corintiano quer que leve quem? Não, O Cássio. eu Ninguém falei. é. Calma, não, Ninguém. calma. O Porque São se ele Paulo não- quer que não leve joga- quem? Não, o Lucas... Eu tem- falei. Não é que eu quero. Mas ele o não Lucas tem- O Murilo, quantos até o pessoal tava brincando que o Dorival convocou o Murilo Ele é velho, errado. não, 30 Porque o anos. Murilo, Ah, que dá era pra do mais novo Corinthians, do que o... Murilo- Eu prefiro o Lucas do que o do que o Rafinha. Veiga. o Lucas joga muito. Não, o Lucas ia. O Lucas só não foi, porque quando o Dorival tava fechando a lista, o Lucas não tinha voltado de contusão. O Dorival ligou e falou pro Joel. Não, ele não tinha voltado de contusão. Ele te ainda. contou isso? Então ele fez a lista baseada nos caras que estavam O jogando. Então. Dorival falou também que tem uma preocupação com desfalcar os times brasileiros também. Sim, o né? São Paulo Na já hora da teve- convocação, né? Ah, São mas Paulo já é teve data 6 FIFA, convocados. agora tá Sim, parando. sim. O Murilo, que era do Qualquer Corinthians, o coisa. pessoal. Desculpa. Qualquer coisa, pede uma carona no avião da Leila. Chega rapidinho. O Hendrick vem alguém junto com ele, né? chama Tem, os caras tem de São avião e Paulo. não tem mundial. O que, que adianta? Pega uma carona. Pede uma carona Depois pra que tia vocês Leila. tomaram um Vem no cacete de avião. São Paulo e perderam o título da Supercopa, vocês voltaram de avião também? Isso é- A gente... Os caras comemoram Não. avião, cara. Só Vem no concluindo. avião Os da caras Leila. comemoram avião. Só concluindo, o Murilo do Corinthians, o pessoal falou que levou o Murilo errado, né? Porque tá jogando muito na Inglaterra. Mas, eu acho que... Sabe quem cabia nessa seleção? Quem? O Talisca. Anderson Talisca. É um fanfarrão, cara. que eu tô é falando. Anderson no Talisca, velho? Você não sabe quem é, não? Não. Qual que é o cara que fez Anderson. a harmonização facial? Chama o Pedro... não pode. Ele tava fazendo Pedro a Raul. harmonização facial. O Anderson Talisca tá jogando agora com o Cristiano Ronaldo. Sim. Ah, mano, É, ele tá não, na então, Arábia, não, mano. mas Ele todos tá- os tá times que lá, ele passou, tchau. sempre o desempenho dele era acima. Chama o Romarinho, Quando ele então. tava em times grandes da Europa, só que ele foi por proposta financeira Pessoal, melhor, Ricardo, mas ele Chama- sempre jogou chama bem. o Romarinho. Agora Eu vocês acho entenderam que porque Anderson eu interrompo Talisca- ele, né? Chama o Romarinho. Anderson Talisca. Anderson Talisca na Cássio. seleção. mano. Anderson Vocês Talisca na entenderam, né? A seleção. seleção do Cadu ia ser boa, hein? Não, imagina. Opa, vamos Não, se fazer ele fosse isso. o técnico da seleção, o Brasil não chegava nem na Copa. Não ia Grava ficar nem- aí. Se convocar o Anderson Talisca, me cobra. Vou passar Me lá. Ah, não, a cobra. gente vai fazer um especial aqui. Pode fazer. Vamos fazer um especial Anderson Talisca. aqui, Anderson no Papo. Talisca, A pode seleção fazer. do- E vê os números dele, hein? Não são ruins. Em todos os times que ele passou, todos. Não A são seleção, todos. a seleção do Cadu... Quem que vai ter? Não passa nem da primeira fase do Paulistão. Vixe, Igual o Corinthians. tá ruim assim, E a meu? seleção, É o Diego, Corinthians, e a é o seleção, Corinthians. e a seleção do Joel para nas quartas?
Na minha seleção tem Hendrick. Ele perde, eu não sou clubista. Ele perde pro Novo Horizontino. Eu não sou clubista igual esse tonto aqui que quer levar o time todo do Corinthians. Eu quero. Eu falei isso, inclusive. Eu não. Eu falei, Eu não. vozes da minha cabeça. O Joel tá maluco. O Joel, ela perde nos pênaltis pro Novo Horizontino. Mas a minha seleção, se pegar o Palmeiras, ganha com certeza. Ganha. Leva 4x0, 5x0. Olha ele defendendo. 4x0, 5x0. 4x0. 4x0 e 5x0. 4 e 5. No futebol, todo ano tem uma goleada. Qual que é, todo ano tem uma Marcos goleada. já aprendeu. Todo ano tem uma goleada. Olha lá. 2022 teve. Aí, defendendo 2023 teve. Corintiano. É verdade ou não é, Marcos? Ô, Joel, mas isso que ele tá falando é verdade. Teve umas goleadas, ano velho. O São Paulo tá superando. O São Paulo tá superando em mata-mata o Palmeiras. É uma verdade. Temos dois palmeirenses na bancada. O São Paulo. Temos dois palmeirenses na bancada. Esse time aqui é melhor que o São Paulo. Aí, ó, temos dois. O São Paulo é superior ao Palmeiras em mata-mata. Em mata-mata, tá 5x2 pro São Paulo em mata-mata nos últimos anos. Que é o maior Mas rival. nos confrontos Onde tá a gerais, rivalidade? Não tá tem 7x7 nos últimos. O maior rival desse fanfarrão 7 é esse jogos, aqui, ó, é o tá Tri. empatado. Calma, gente, um de cada vez. Ele tava falando. Ele tá falando 7 jogos, 2 vitórias pra cada um, os Esse aqui é empates, tá besteira. empatado. Eu vou mostrar, E eu falando uma besteira. goleada por ano, A hein? gente já Vai ter tem- esse ano de novo, A Diego? gente já Vai. tem o dinheiro Teve pra falar do 2022 foi quanto? Agora temos 5x0. E 2023? O corintiano 4x0, falando 5x0. do Palmeiras. Foi quando o 4x0? Calma. Foi- Um de cada vez. Foi quando? Foi em 2022? 2022. Não, dá um 2023. cavalinho pra ele é palmeirense. Hoje Ele é palmeirense. Esse ano vai ser 6. Dá o Em que cavalinho jogo que pra ele. foi? Foi 4, né? 4 em 2022, Dá o 5. cavalinho Vai pra ser ele. 6 esse ano. Esse Tá aqui, dá o carregando. cavalinho pra Tá ele. carregando Dá o cavalinho pra ele, 2024. palmeirense. Esse aqui. Todo ano tem uma Eu vou goleada. apresentar esse cara pra vocês. Esse é aquele Cadu. que só termina o ano na frente de vocês. Então, é Cadu. Aquele no Fantástico que tá na frente sempre, esse né? aqui. É esse aí? Esse que só fica na frente. Empresta aqui o Cadu. Pergunta pra ele se vai ter goleada. Olha lá. Ah, tem que tingir o cabelinho De dele branco. de branco, É, igual vou desse pintar. fanfarrão. Porque ó, é o Cadu. É o pintar Cadu. de branco. O corintiano que defende o pintar de Palmeiras, cara. Tira o boné É o aí. que eu falo. Pra ver O sua chapinha. Coitado do O meu maior rival do Corinthians é o São Paulo Futebol Clube. Vozes da minha Porque cabeça. se fosse rival, jamais o Vozes da minha. o Palmeiras. Mas Tem que alguém concordar já com o viu Joel. defender o Corinthians? Só que tem um detalhe Tem que aí. concordar com o Joel. Só que tem um detalhe aí. É doido. Tem um detalhe aí. Fala, Marcos. Não era a seleção brasileira que a gente tava falando? Voltamos. Voltamos. Não, parou no meu cabelo. Volta o cão É porque arrependido. eles são O muito Joel que fanfarrão. veio com o chapinha aqui, o pessoal viu. Não, E aí entra parou o no meu cabelo. É platinado ali, brincadeira. entra o platinado com a cavalinho. camisa do Corinthians. Esse cavalinho é campeão? Que é palmeirense enrustido pra defender o Palmeiras. Ó, Pergunta vamos fazer o pro Palmeiras, seguinte, hein? então. Vamos fazer o seguinte. Pra entrar no tema de hoje, eu quero fazer uma pergunta, mas responda rápido. Não pode fazer uma dissertação em cima. É. Qual que é a melhor seleção brasileira de todos os tempos? Pra você, Cadu. Você quer um time só que jogou todo mundo time. junto? Vai ficar meia hora falando. 70. A de 70? 70. Diego, qual que é a melhor seleção que você viu? Eu não vi a de 70. Eu vou com a de 2002. 2002? Nossa, era um timaço. Se for a que eu vi, também 2002. É. Mas eu, pelo que Pelo eu vejo que de você- vídeo, E teve a Sim. de 82, que todo mundo fala, né? Que não ganhou, né? É. E aí, Joel, qual é a melhor seleção brasileira A de todos? 70, isso daí não tem nem discussão. Ah, né, é? cara? Tinha o Rei Pelé e outra, ganhou fácil, assim, deitando nos caras com uma goleada na final. É A que seleção de 70 é a maior de todos vi, os tempos. entendeu? Sim. Eu não vi. Então, Então, comparando a seleção que nós temos hoje com essas grandes seleções, a gente tá quanto atrás? Ah, tá muito. nossa. 27 degraus. Ah, muito. Não, tá muito atrás. Inclusive, só tem uma seleção, assim, na história que talvez conseguiria fazer um jogo equilibrado com a seleção de 70, na minha opinião. Sim. Que é a seleção do São Paulo Futebol Clube, que eu vou falar Aí- daqui a pouco. aí você vou tá- falar o nome dos Ah, jogadores pelo amor de um Deus. por um. Essa é a aí não única dá, né? que bateria de frente com a As seleção do Pelé. Aí não tem como, né? O Joel não vai Sem saber. clubismo, Peraí, hein? peraí. Pelo Então, amor de então, Deus. então, o que eu queria saber... o que... Ah, mano. Por quê? mano, não Por tem que como, será que ele riu? Agora que eu falo o nome dos jogadores, vocês vão ver. O que eu queria saber era justamente isso, era qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos e quanto nós estamos atrás dessas seleções. Pra entender aonde nós nos situamos na história, né? Porque vamos falar de presente, né? O passado já foi, ótimo, legal, ficou na história.
A seleção que nós temos agora é a que nós estamos vendo aí. Provavelmente o Dorival começa aí a estabelecer uma espinha dorsal do que será a Copa do Mundo, né? Então é o que nós temos. Talvez com algumas diferenças, nós temos esse pessoal que nós temos aí pra contar. Com Cássio ou sem Cássio, como é o nome do jogador? Talisca. Então, Talisca é seleção. O cara nunca jogou, mano. Não então, lugar nenhum, velho. De qualquer forma, é o que nós temos, né? Todos concordam, então, que Talisca nós não temos, não. Não? Talisca. Não dá nem pra Quando pôr na você comparação. assiste os jogos, você vai Agora, ver. tem um detalhe nessa seleção que há poucos meses atrás, não faz muito tempo atrás não, hein? Pouco antes do Diniz e até enquanto o Diniz estava no comando da seleção, falavam muito. Falavam de Ancelotti, falava de técnicos estrangeiros. Eu vou começar com o Diego, porque o Diego, nas nossas resenhas, a gente falava muito sobre isso. A seleção brasileira ainda precisa de um técnico estrangeiro, Diego? Não. Tem que parar de pagar pau pra cara de fora e a seleção tem que ser o técnico do Brasil mesmo. É isso? Cadu? Então, tem essa polêmica, né? Alguns acham que não tem que ser um estrangeiro, outros acham que tem que ser um estrangeiro porque tem um know-how muito maior. Na minha opinião, tanto faz. Tem que pegar um técnico de ponta, seja brasileiro ou não. Eu não tenho essa... Imagina o Ancelotti jogando lá em La Paz, contra a Bolívia na eliminatória. O cara ele vai pegar o avião de lá mesmo, ele vai embora. Mano, não tem Não como. aguenta, não? Tem que ser técnico brasileiro, acostumado com Libertadores, entendeu? É isso aí. Jogo pegado, né? Não, desse E aí, negócio Joel, não dá certo, é isso? não. Técnico estrangeiro ou brasileiro? Na minha opinião, tem que ser brasileiro, cara. Eu acho até uma humilhação o futebol brasileiro, que sempre foi o maior futebol do mundo. A maior seleção do mundo é a seleção brasileira. Nós somos o país do futebol e a gente tem que se humilhar pegando um técnico gringo. O Dorival tá provando que não precisa. Ele foi lá e bateu na cara dos caras na casa deles. E não foi surpresa. Mas tá? é um jogo só, né? Sim. Por enquanto é um jogo Sim, apenas. mas não do foi Dorival, surpresa. Né? Não foi surpresa. Eu tava vendo antes do jogo, eu assisto muito a Jovem Pan, né? O canal deles no YouTube. E eles tudo falando que a Inglaterra Que nada, é os cara- favorito. Não, eles falando. os cara ganhou. Eles falando que se o Brasil empatasse com a Inglaterra lá, tinha que soltar Que, rojão mano, e comemorar tem que- como um título. Olha as ideias dos caras. Tem que acabar com isso, Quando que cara. a gente Inglaterra Brasil, foi melhor pô. do que o Brasil na história? Nunca foi, nunca Os vai caras ser. ganhou uma Copa lá em 1900 e bolinha, Roubado cara. ainda. com uma 66 bola que não entrou. roubado. Pelo amor de Deus. E aí vem querer... Então, a o Premier país dos League- caras é do tamanho de São Paulo. Então, aí eles querem Vem falar falar da baseado em gente. quê? Na Premier Fora. League. A Premier League, os caras esquecem que tem vários jogadores de outros países de lá. outros países. Não tem... Faz a Premier League só com jogadores ingleses pra você ver a porcaria que vai ser. Um campeonato sem graça. Tira o Pega um dinheiro dos Brasileirão com todos os jogadores brasileiros que jogam mundo afora e faz um Brasileirão pra você ver se o Brasileirão não vai ser muito mais forte do que a Premier League, mas muito mais. Eu não Se tenho você dúvida. tirar a questão da financeira É grana, da né? conta, se você tirar a questão financeira, Brasil sobra, cara. Sobra. É isso aí. Então, por isso eu acho que tem que ser brasileiro o técnico. Houve um tempo em que isso acontecia. Já teve. Houve um tempo sei. em que os times brasileiros... Você tá falando que os times brasileiros eram os melhores do mundo? Sem Sim, dúvida. eram os Sim, melhores. com Concorda? certeza. Concordo. Antes da Europa ter todo esse poder financeiro e levar todos os jogadores. Isso começou a Mas- acontecer do meio pro final da década de 90, que eles começaram a levar os nossos craques. Até a metade da década de 90, ainda os melhores jogadores do Tava Brasil aqui. jogavam aqui Jogava ainda. aqui. Era um ou outro esporádico que tava lá. Aí, de 2000 pra frente, aí descambou. Aí a maioria dos jogadores estavam tudo lá E eles fora. não levam nem só os craques consolidados, né? Sim. Estão pegando na Não, base pega já. na base. Não dá nem tempo de formar o jogador aqui, entendeu? Mas mudando um pouco de assunto. Ó o de cavalinho no Vai ficar aí, É Diego? o o cavalinho? Cadu, é o Vai Cadu. ficar aqui. Tá no colinho do Diego, Cadu. aqui, Ó, tá É o certinho. o apelido do... É o Cadu, o Caduzinho. O cavalinho, ele Semana só não- que vem ele vai vir com o cabelo platinado. Olha, também. ele não- cuidado, ele não dá cuidado, tempo. Não cuidado, dá tempo, Joel, porque cuidado. esse cavalinho nunca tira férias. Ó, Não cuidado, dá Joel, que esse negócio de diminutivo aí deu muito errado esses dias atrás aí, Por quê? hein?
Caduzinho, teve um tal de Maurinho aí, toma cuidado. Teve uma polêmica. sabendo disso aí, não. Teve uma polêmica aí em um programa esportivo aí que chamaram o cara pelo diminutivo e ele não gostou. Cuidado com esse negócio de Caduzinho aí que vai dar Não, nada. mas Caduzinho Não, mas- pode. Agora olha aqui, Caduzinho ó. pode? Pode. Ele é Pode. palmeirense. Não, Ele não vai, pode me chamar de Cadu, de ele Caduzinho, não do vai quem achar quiser. ruim, Agora, porque ele é palmeirense. Diego, esse é o ele, Caduzinho. olha lá. Esse é o É o Caduzinho. cavalinho Diego, palmeirense, é o Cadu. olha só. Tá parecendo que tá com o cabelo escovado aí. Quem que o pessoal falou semana passada que tava com o cabelo escovado? Não, ele tá mudando o assunto. Quem? O palmeirense Semana passada? da Por isso que bancada. ele veio de boné? Que ele veio- usa, Peraí. o palmeirense Quem- da bancada. Calma, quem tava- que usa a camisa quem tava do com o cabelo Corinthians, escovado? É esse fanfarrão O aí, pessoal ó. falou. Você tá É com o esse cabelo fanfarrão. escovado. Aí, Ele tá mudando assunto. O que tem a ver com tava com o cabelo escovado Estamos aí, ó. falando que o Tira o único boné. corintiano- Tira o boné, Joel. O único Tira o corintiano boné. que eu conheço Tira o boné, que Joel. defende o Palmeiras Tira é o esse boné, fanfarrão. tira o boné. Na verdade, ele não é corintiano. Mostra aí. Se ele tirar a O camisa, público quer ver. tem um símbolo do Palmeiras no peito. O Certeza, público cara. quer ver Certeza. o cabelo escovado do Joel. Certeza que se Fez ele tirar chapinha a ou não camisa, fez? Olha lá. Tem um Esses símbolo dois, do Palmeiras não no tem peito. jeito. Tira o boné É aí. o Caduzinho, olha lá. Tem coragem, Daqui, Joel? ó, Caduzinho, daqui. Tem coragem? Enquanto olha eles o Caduzinho, discutem, deixa o Palmeiras aqui o só Caduzinho. ganha nos tiros. Olha, gente. eu tô O achando, palmeirense. eu tô Dois achando que o palmeirenses Joel também tá querendo pegar muito nesse cavalo. Eu tô colocando ele junto com o pai dele ali, ó. O Joel é estranho. Ele vem tô com o cabelo colocando com ele com o pai escova, dele. aí ele fica falando de homem. Ó, Não sou eu que tô falando. Ele veio platinado hoje, o- todo descolorido. o Cássio Olha o braço falou. dele, descolorido. O Cássio Piracicaba Descoloria falou. até o pelo O da Adilson perna. falou, Adilson, E se ele estiver vai falar assistindo. isso ainda. O Adilson falou semana passada. O Cássio Piracicaba falou. Todo mundo tá. Não sou eu. tá todo mundo comentando. Todo hein? mundo. Todo mundo Tá comentando. todo mundo o cabelo comentando. platinado Todo mundo do comentando fanfarrão ali. nas alamedas do Morumbi. Não, mas não tem problema. Ó, pra ficar Alameda igualzinho, Lorena. Eu prometo pra vocês que Jardim semana Leonor. que vem ele também vai estar Jardim com o cabelo Leonor. Lá no platinado, Jardim Leonor. igualzinho o Jardim Calma, Leonor. Calma, gente. Um de cada vez. Lá um de cada pela vez. Vila Sônia, Enquanto Jardim eles- Leonor, todo mundo comenta. Enquanto eles ficam discutindo aí, cabelo e. Palmeiras vai ganhando o quê? E o Palmeiras só ganhando título. ganhando? Só ganhando título. Ganhando? O mês Estamos- passado, pelo que eu vi, foi o São Estamos Paulo na ganhando em semi- cima do Palmeiras estamos- de novo. Estamos na semifinal do Campeonato Paulista. Quem que é o único paulista campeão em 2024? O único. Foi nos pênaltis. Campeão em 2024, quem é o mas único? foi um São festival. Paulo, meu aí amigo. é um festivalzinho. São Paulo. festival. São Paulo tá junto com o Corinthians da assistindo o Supercopa. Paulistão com o controle remoto. É. Campeão Controle da remoto. Supercopa. Mas houve um tempo em que não era assim. Nem pra São Paulo Nem. e nem pra Corinthians. Vamos ver qual que é o tema de hoje? Vamos lá. Vamos lá, ó. Qual foi o melhor time da história do seu time? Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver, galera. Então não é tipo uma seleção de todos os tempos. É qual é o melhor time. Pode comentar. Pode comentar. Você pode falar. Primeiro- o melhor que jogou Não, tem que junto. colocar Primeiro, ó, regra aqui, calma, porque primeiro. esse fanfarrão, ele sempre quer mudar as Ele regras. tá preocupado com o que eu vou falar. Calma, primeiro eu quero saber qual foi o melhor time da história do seu time. Certo. Um time montado, aquele time que jogou, ganhou ou não sei, vocês podem escolher um time que não ganhou nada, pode ser também. Sim. Mas primeiro um time de uma época específica, que todos jogaram juntos. Vamos começar por Vai um ser ti- engraçado. Vamos começar por um time de um torcedor que não está aqui. Só pra gente começar a balizar um pouquinho essa discussão. Primeiro, vocês concordam que o melhor time de todos os tempos foi o Santos de Pelé? Os melhores 11 que jogaram juntos? Tá Sim. falando? Sim. Não, eu concordo, cara. Sim, eu não o pessoal vi, sabe até a mas pelos escalação. números eu concordo. E, cara, tem o Pelé. Durval, O melhor de Mengalvio, todos os Coutinho, tempos. Pelé e Pepe. É. 11 que jogaram juntos, o melhor time é esse. Eu também não, eu também concordo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esse como o primeiro. Já tá definido que esse foi o melhor time da história do Santista e também até dos rivais, pelo que a a gente... história do futebol mundial. Então a gente consegue tirar esse time da jogada. Primeira vez que temos um consenso aqui. Que legal, É hein? verdade. Faltou o Santista. Ó, Mas sabe por quê? galera do Santos. Deixa o seu like agora. Vocês viram, né? Corintiano, palmeirense e São Paulino cravaram que o melhor time da história mundial foi o Santos de Pelé. Então é a hora de você dar um like aí agora pra gente, compartilhar pros seus amigos santistas e também a galera dos outros clubes.
Escreve aí se você concorda, é isso mesmo? O Santos de Pelé é o melhor de todos os tempos? Não só melhor, como muito melhor. Muito melhor, né? Muito acima. É Muito isso? acima. Então, tirando esse time de lado, que era uma seleção, tinha Pelé, então já é diferente. Vamos continuar com o Santos. O melhor Santos, depois de Pelé, foi o Santos de Neymar? Cara, eu não sou santista, Foi. eu não lembro Pra de mim todos foi. os times do Santos, mas O que eu o vi time jogar, assim. do Robinho também era muito bom, né? Time que do foi Robinho. campeão. Robinho Mas Diego, entre o né? time do Robinho, o Santos de Robinho e o Santos de Neymar e Ganso... Eu tenho um desempate aí. O É. time do Neymar foi campeão da Libertadores. Então, por isso eu voto Tá à no frente. Neymar. É. Pelo título da Libertadores que o Robinho e o Diego não conseguiram ganhar. É. E o Neymar e Ganso conseguiram. A única coisa que eles fizeram de bom foi dar aquela sambadinha em cima do escudo de São Paulo. Do Corinthians, o que São Paulo. Salvadinha São São Paulo. Paulo. Dos dois, né? A final contra o Corinthians foi aquela pedalada eterna. Não, isso, mas E a- a comemoração. O Diego, você não lembra não? O que É, eles- e a- Ah, você tá falando em cima do símbolo? Cara, eu tava no jogo. Você tava? Foi um jogão, foi um dos melhores jogos que eu assisti. Foi a primeira vez que Ele surgiu se aquele ferrou. termo, sambou na cara das inimigas. Ele sambou o Cristo, ele perdeu o jogo. Ele se Sambou, ferrou. sambou Ele na todo cara das empolgadinho. Eles perderam? inimigas. Ele todo empolgadinho, porque empatou o jogo, nem tinha virado. O São Paulo tava ganhando de 2-0, o Santos conseguiu o empate, aí o Diego foi lá toda franga, felizinha lá, foi comemorar, foi tomar o gol no final, o São Paulo ganhou de 3-2. Foi um dos melhores jogos que eu assisti no Morumbi, cara, foi um jogão. Olha o ataque de São Paulo naquele ano. Era Kaká, era Reinaldo e Luiz Fabiano. Cara, era um timaço. Ah, e tinha o Ricardinho no meio-campo ainda. No meio-campo era Kaká e Ricardinho. Olha o meio-campo. Ricardinho do Corinthians. O Ricardinho que São Paulo tirou do Corinthians, né? Time pequeno é assim, quando tem um jogador em destaque, o time grande vai lá e tira. Olha o que ele ganhou no o São Corinthians. Paulo contratou o Ricardinho. Tem nem formou dupla comparação. Com o Kaká, e no ataque era Luiz Fabiano e Reinaldo. Esse time teve a melhor Ricardinho no campanha final de carreira já. do primeiro Mas turno mas- da primeira fase do Brasileirão. Por que Disparado. vocês não chamavam esse Reinaldo aí de King Naldo? Não, porque o Reinaldo só tem um, né, cara? É lateral. O Reinaldo é muito bom, cara. É um atacante muito bom. Sim, sim. Ele se destacou muito no Flamengo. Aí depois jogou muito bem no São Paulo. Depois foi pro Santos. Jogou bem também no Santos. Foi campeão no Santos também. Era bom o Reinaldo. Agora Mas eu- o Luiz Fabiano era craque, né? Agora eu vou fazer uma pergunta difícil pro Diego, hein? Ah. O melhor Palmeiras é o de Abel? Então, é difícil. Eu falei que ia ser difícil. Muito difícil, hein? E aí? Qual que é o melhor Palmeiras que você viu? O do Abel é mais eficiente, né? Agora, aquele de 96 tinha Djalminha, Luizão, tinha o Veloso. Nossa, era muito. O Luxemburgo era o técnico e tava O- todo mundo no auge. O mano. ataque de mais de 100 gols? Tinha Cafu, não tinha? Tinha o Cafu. Desde antes, né? Era o só Palmeiras estrela, Parmalat, cara. desde O Palmeiras 94. da Parmalat. Esse Palmeiras, ele é mais eficiente. Sim. Entendeu? Ele é mais eficiente. Agora, o outro, o de 96, 94, 96 ali, é aquele Palmeiras. Tinha as estrelas, né? Tinha as estrelas. Mas então, pra você, como palmeirense, aquele foi o melhor time do Palmeiras que você já viu? Tinha Djalminha, né? Luizão, Djalminha, Cafu. Roberto Carlos tava já ou tinha ido embora? Ele jogou na timão, época da era um Parmalat. timão, cara. Não lembro se em 96, mas jogou. Mas tem que Parmalat escolher. é desde 92. Mas tem que escolher um. Não, foi E aí? depois de 92. Eu, Não, lógico que foi. o- 92. eu Ah, escolho. Deixa o Diego escolher. Eu escolho o de 96 pelo fato do. Dos 100 gols. E assim. Não porque. É porque o atual eu não posso escolher ainda. Eu vou no de 96. 96. Pelo elenco, né? Sim. Pelo elenco. O Não futebol pelo- que não você pelos viu títulos, jogar. Pelos títulos, Por futebol. a era Abel é incontestável. né? Não tem como comparar. Mas pelas estrelas, né? Pelo time que eu vi jogar. 96. Cadu, qual que é o melhor Corinthians da história? Time, que jogaram juntos. Eu acredito que de 98 a 2000. Acredito que é o melhor Corinthians. Então, Luizão, Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Vampeta, Rincon, o Índio e o Kleber. O Índio. Mas também tinha o Silvinho, que jogava, né? Então o Índio e o Kleber. Mas também tinha na esquerda o Silvinho. Gamarra, Fábio Luciano. Na reserva o Adilson também. E o Dida. Esse índio deu sorte, então, hein?
Qual que é o mais vitorioso? É esse ou de 2012? A geração de 2012. Então, ganhou títulos mais importantes, porque a de 2000 ganhou o Mundial, a de 2012 também, mas ganhou Libertadores também. Não, opa. O quê? 2000 ganhou o Mundial? O campeão mundial de 2000 é o Boca Juniors. O cara quer falar de Mas deixa 51. Deixa ele falar, deixa ele falar. Eu não quero interromper esse não. Os dois ganharam O melhor tá ficando por Os último. dois ganharam o O melhor vai ficar Mundial, por último. mas de 2012 ganhou a Libertadores. Em contrapartida, o de 98 a 2000 ganhou 2 campeonatos brasileiros também. Luxemburgo também. O quê? O técnico, não era? Sim, O técnico também. não só ele, foi também tem o Teve o outro lá. Oswaldo de Oliveira. Isso, Oswaldo de Oliveira. Eu acho que do que eu vi jogar e os 11 é esse time de 98 a 2000. Então, pra você, o Corinthians do Neto... Então, o Corinthians do Neto era o Neto, né? Porque foi o que deu o primeiro título Então, brasileiro do Corinthians, aconteceu ali, né? O grande título de expressão do Corinthians foi aquela geração que deu. Depois- Exato. quase 100 anos Então, de história. aí uma coisa é a importância pro time, outra coisa é o time em qualidade técnica sim, melhor. isso foi igual a O comparação que eu time fiz. de 90, por exemplo, era mais fraco do que o de São Paulo. Ganhou de São Paulo, mas o time de São Paulo era um time melhor. O Neto levou nas costas. Não quer dizer que os outros não jogaram Sim, e tudo. Então, do que o de 90, era melhor sim. Era melhor sim. Tem alguns de 2015 que o pessoal fala que foi um time bom também, com o Jadson e Renato Augusto, mas ainda eu fico com o time de 98 a 2000. E aí, Joel? E o São Paulo? Qual que é o melhor São Paulo da história pra Pro você? Joel, todos. Todos? Fala um aí, vai. E aí, Joel? Não, vou esperar eles falar. Na hora que eu falar, ninguém me É, interrompe. isso, Pode falar. Fala aí. na hora que ele começar a falar, Não, eu ninguém não segura interrompi, ele. eu não Ninguém vai interrompi segurar o ele. Diego. Dessa vez nós temos um recorde no É, Avoro, não, hein? quando ele começar O a Joel falar, não esquece. interrompeu ninguém, hein? Então agora... Então vamos lá. Posso falar? Vou fazer Agora de vai. novo a pergunta, então, Faz pra de novo você. a pergunta pra ele. Então vamos Vai, lá. Joel, agora, Mas hein? você vai. sabe... Quer falar, Cadu? Você só me interrompeu, né? Minha hora de descontar é agora, hein? Não tô brincando, não tô brincando. Vai. Qual é, na sua opinião, o melhor São Paulo da história? Vou até estufar o peito aqui pra falar. Vai soprar. Porque, cara, essa disputa aqui, Ah. tirando o Santos do Pelé, claro que todo mundo concordou que é o melhor. Tirando o Santos do Pelé, cara, não tem nem discussão. O melhor São Paulo, eu poderia citar alguns, tá? Mas o melhor São Paulo de todos os tempos é o São Paulo do Telê. Aquele time era tão espetacular, que os times da Europa tremiam de medo de São Paulo. São Paulo goleava os times da Europa. Para quem não acompanhou, pode procurar no YouTube, você vai ver lá o São Paulo goleando o Real Madrid, São Paulo goleando o Barcelona, que era a base da seleção espanhola, o São Paulo metendo 3 no Milan, que era a base da seleção italiana, que era fortíssima naquela época. Que em 94 estava na final da Copa do Mundo? Em 90 também, acho que chegou na semifinal, na final, não lembro. Então, assim, o São Paulo do Telê, ele ganhou tudo que era possível ganhar. Que foi ali em meados de 91 até 94. Eu não lembro agora de cabeça quantos títulos foram que o São Paulo ganhou. Mas foi, se eu não me engano, 17 títulos, tá? Depois eu preciso dar um Google para confirmar. Se eu não me engano, foram 17 títulos entre regionais, nacionais e internacionais. Nesses 17 títulos, eu vou, para não falar todos, que são muitos títulos, eu vou falar só os principais, né? São Paulo ganhou Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou Libertadores, 2 Libertadores, São Paulo ganhou 2 Mundiais, o São Paulo ganhou Supercopa da Libertadores, que era um campeonato muito importante, que só disputavam os campeões da Libertadores, disputavam esse campeonato. Então só tinha time grande de tradição. São Paulo ganhou, inclusive em cima do Flamengo, num jogo histórico. Rogério, né? você Um não jogaço. tava? São Paulo Rogério, você não ganhou. tava? Era a reserva O São do Paulo Zete. naquela época era tão dominante e disputava tantos campeonatos que naquela época, isso é histórico, foi o único time na história do futebol brasileiro que jogou 2 partidas no mesmo dia. São Paulo jogou um jogo. Era o expressinho. Essa Era eu o lembro porque eu expressinho. tava no Exato. estádio. Você foi no Eu jogo? fui. Então, opa, revelamos o time. Opa! O time dele aqui, hein? Ué, Você ele não, já poderia sabe, estar... A bancada Bambi aí. Então, Tricas. o São Paulo jogou 2 jogos no mesmo dia e venceu os 2 jogos. Um era pela Copa do Brasil, o outro era pela Conmebol, se eu não me engano. Isso. Era um campeonato internacional.
E o São Paulo era tão dominante nessa época que colocou o time sub-20 para disputar a Taça Conmebol, que hoje em dia seria como se fosse a Sul-Americana, né, a Conmebol na época. E o São Paulo foi campeão dessa Conmebol com o time sub-20, ganhando do Peñarol de 6 na final. Meteu 6 na final do Peñarol, que era o maior time do futebol uruguaio na época. Hoje o Peñarol tá mais ou menos. Mas na década de 90 era fortíssimo. Tudo isso depois que subiu da série A2 pra... São Paulo meteu Exato. 6 no Peñarol. Depois do rebaixamento. Não vou nem dar atenção pra essas besteiras. Vai. O São Paulo meteu 6 na final da Conmebol com um time sub-20 em cima do Peñarol. O Peñarol naquela época, hoje era como se fosse o Boca Juniors. Jogou de salto alto? Imagina um time brasileiro hoje jogar com um time sub-20 e vencer de 6 o Boca Juniors na final da Sul-Americana. Imaginou? Então, foi isso que o São Paulo fez naquela época. Então, o São Paulo era muito dominante, né? Bateu no Palmeiras da Parmalat várias vezes. Eu tenho uma pergunta, então. Bateu no Palmeiras no Campeonato não, Paulista. Não era Parmalat ainda metendo... nessa época aí. Era, pô. Não, foi no começo, não tá foi? falando Bom, Palmeiras enfim. foi em 93, 94, que foi o time. Exato. Então, bateu no Palmeiras, bateu no Corinthians, bateu no Flamengo. O Corinthians nem é. Eu tenho uma nem era um pergunta, dos então, melhores João. na Eu tenho uma época. pergunta pra você, Bateu então. em todo mundo. O Corinthians e era nos campeão times, brasileiro, pô. E nos times. Era. Então, Só fala e depois besteira. São Paulo ganhou em cima deles em 91. Deu troco. Brasileiro? Foi brasileiro ou não? Não, no Não, foi no Paulista. Paulista. Meteu Que vieram 3 na segunda final do divisão. Paulista. Meteu 3 no que Corinthians. veio na da- Paulista. Enfim. Não pode chamar de Série B, né? Ô, Joel, Grupo B, né? 91, 92, 93, pode. 94. Foram 4 anos. Calma, Joel, não é um Joel Cast. Deixa eu fazer uma pergunta pra Então, você. Foram 4 anos que esse time ganhou todos os títulos possíveis. E, Ô, Joel. além dos craques que estavam em campo, que depois foram a base da seleção brasileira campeã da Copa de 94, muitos deles estavam lá. Além dos craques em campo, o São Paulo tinha no banco de reservas o melhor técnico da história do futebol brasileiro. Ah, e sem o goleiro? o Você não mestre fala do goleiro? Tele Santana. Fala do O mestre goleiro Tele também. Tinha o reserva do Zete também, quem que é? era o reserva? Era o técnico desse time. E o reserva do Se você Zete? pegar, inclusive, se você pegar esse time de São Paulo durante esses 4 anos, que mudou alguns jogadores, né? Não era a mesma base. Aí, 91 a Foi mudando. 94? É, de 91 a 94. Foi Se dominante. Foi. Se você pegar, você vai ver. Calma, João, não fica apavorado. Calma, hein? Joel, respira. Toma uma, Mas já Você tá vai 5 ver- minutos, calma. Você vai ver vários craques toma uma aguinha, Joel. de nível internacional. Só que você vai ver também alguns jogadores que eram desconhecidos. Tipo assim, não eram jogadores de primeira linha. Por exemplo, o Dinho. Por exemplo, o Álvaro. Alguns jogadores você fala... Rogério Senna. Ah, então por não era o que melhor que nesse- time, era mais vitorioso, Mas é isso? por que Você nesse acha? time funcionava? É. Porque o Tele Santana fez esse time jogar um futebol assim que era sensacional. E por que o... O toque de bola... Mas nome por nome não era o melhor? Colocava os... Lógico que é. Surgiu uma Colocava os pergunta. times Você acabou de na falar roda. que tinha alguns jogadores que não eram Uma bons. pergunta. Surgiu uma pergunta. Você falou do Tele Santana. E por que o Tele Santana falou que o São Paulo caiu? Ele nem tava no São Paulo nessa época. Vai voltar de novo. Ele não tava? Não, ele veio depois. Ele veio depois. Mas veio nessa época você depois, falou ele não 91, tava. 94. Ele não tava. mas Ele não chega, sabe. ele chega em Ele chega em 91. Mas Ele ele chega em chegou 91 depois. depois. Não, ele chega... Depois do... Eu não No entendi campeonato essa que virou a parte. mesa, ele tava. Eu não entendi Isso. essa parte. O campeonato de 91 ele já Ó, estava. deixa eu perguntar uma coisa. Ó, o Cadu tem uma pergunta. O Joel falou que o São Paulo era dominante, certo? Ah. De 91 a 94. Dominante não significa que ganhou todos os jogos e Não, todos os jogos títulos. não, tá. Nenhum Mas time na como história, era, nem o como Santos era do dominante? Pelé, Não, ele o Santos era de 100%. o Santos de Pelé, Não, 100%. de 12 campeonatos, ganhou 9 paulistas. Então não foi 100%. Dos nacionais ganhou 5 nacionais Não, seguidos. então Calma. não foi 100%. Eu não falei 100%. Então pronto. Era dominante, né? Então era o São Paulo daquela época era comparado com o Palmeiras de hoje? Muito melhor. Não, eu O falo Palmeiras assim, ganhou 2 em relação mundiais. a título. Em relação a título. Palmeiras ganhou. Vou te responder com essa pergunta. São Paulo ganhou 2 mundiais. Palmeiras ganhou quantos? Não, mas com a é Abel? que naquela Nenhum. época era No diferente. Brasil, Não, o São era Paulo era o time diferente. dominante? Tinha a Lei Era Pelé. diferente. Você lembra da Lei Pelé? Ah, nossa, que No Lei Brasil, Pelé. o São... Não lembra da Lei Pelé? Não, o Joel não sabe Lei nada. Pelé foi. O Joel não foi sabe em nada, 2005, ô tonto. O Joel não Foi sabe uma nada. besteira. A Lei Pelé foi nos anos 2000. Então- Foi 15 anos depois desse time que eu tô falando. Então, os melhores estavam aqui no Brasil naquela época. Sim. Hoje em sim. dia mudou Sim,
muita coisa Joel, no futebol. É, isso o é São verdade. Paulo, Nesse sentido, no eu concordo Brasil, com era o você. time dominante? Por isso reforça Por isso que eu tô falando que o time de São Paulo era muito melhor que o do Palmeiras. Dá pra Não dá nem pra comparar. comparar. Então, Não, então não no dá Brasil nada era o que time dá. dominante, São Paulo. pra comparar. Não tem que ganhar de todos os jogos, então, mas era o time dominante. Com certeza. Tá bom. Quantos brasileiros ganhou de 91 a O São Paulo 94? ganhou Nenhum. um brasileiro. O São Paulo foi em escadinha. Ó. Em 4 anos Então, ganhou um, era ganhou dominante. porque depois foi disputar Libertadores, quantas Mundial, Copas? Calma. Vocês não eram Comembol, dominantes? Recopa, eu perguntei- Supercopa dos Campeões. Eu estou te respondendo. Vocês viram que eu perguntei se no Brasil estou te esse São respondendo. Paulo era o time dominante. Eu Aí eu estou te perguntei. respondendo. E eu perguntei pra ele Você quando? pergunta e não deixa 91 a 94. De 91 a Ele 90. faz uma pergunta, De 90. aí você Não, vai eu responder nem a terminei. primeira, Não, ele faz a não. segunda. Calma, galera. Um de cada vez, senão... Não, você perguntou, De ninguém te 91. respondeu. Não, Calma, senão ninguém eu vai estou entender fazendo as nada. perguntas. De Não, no- não, as perguntas não. De Faz 90 uma pergunta. de cada vez. Não. Faz uma Você pergunta. não é o eu te mediador respondo, aqui. Aí depois De você faz a segunda, eu 91, respondo. de Não. 91 a 94, quantos brasileiros? O São Paulo ganhou 2 Quantos mundiais, brasileiros? 2 Libertadores, Quantos brasileiros? um brasileiro, Não. 2 campeonatos Joel, paulistas, quantos ganhou brasileiros? 2 Recopa, Aí, ó. ganhou uma Supercopa. Tá apavorado, não ganhou responde. uma Comembol. Ô, Joel, segue o raciocínio dele, vamos ver. De Ele vai 91. deixar eu responder, ele vai fazer a segunda pergunta quando eu tentar Olha, Quando você responder a responder, eu vou primeira, perguntar tá outra, calma. De 91 a 94, quantos brasileiros? Tá bom, vou Um responder. só. Quantos? O São Quantos Paulo brasileiros? naquela Responde, época... responde eu a estou pergunta. respondendo. Não, Quantos? Eu estou respondendo. a Naquela pergunta é época... Depois você explica, mas quantos? Naquela época Não eu precisa acabei de explicar. falar. Ah. O São Pergunta Paulo é simples. precisou jogar 2 jogos no mesmo dia, porque eram muitos campeonatos. Tá, essa é a O desculpa, mas calendário quantos? era muito apertado. Mais quantos? Então o que o São Paulo fez? Ele ganhou o Brasileirinho e depois foi disputar os títulos mais importantes. Libertadores, Mundial, Recopa, Ganhou que ano mesmo o brasileiro? Supercopa. Entendeu? É isso. Qual brasileiro que ganhou mesmo? Depois que o São Paulo ganhou o Brasileiro e foi disputar a Libertadores Qual em ano 92, mesmo? São Paulo foi campeão em 91 do Brasileiro e foi disputar a Libertadores em 92. A partir daí, o Campeonato Brasileiro virou segunda linha pro São Paulo. tá. Então O não São valia Paulo- nada, né? Não, valia, mas pro São Paulo já não era mais o mais então não era importante. dominante Não era o foco. no brasileiro. Não era o foco. Tinha um outro campeonato O mais importante no Brasil. importante era A os Copa do campeonatos Brasil, quantos ganhou? internacionais. Essa pergunta Quantas- que você tá quantas fazendo Copas do Brasil? é a mesma coisa que você falar assim, ó. Quantas o time Copas do Flamengo Brasil? não é bom, ou do Palmeiras Não, eu não é falei bom, que o São Paulo não porque era bom? não ganhou todas as Não. os É porque Paulistão. Eu falei que São Paulo não era bom? Mas Não falei isso. Eu falei que o seu importância. argumento é o São Importância. Paulo O meu no argumento é, Brasil ganhou todos era o os time... Calma. Só um É que minuto, não, só um eu minuto. entendo, Só um minuto. eu entendo. Vou que perguntar pro outro São Ele Paulino não, aqui. mas então. ele é eu inteligente. entendi o que Ele entendeu. o que o Joel quis dizer, porque quando você ganha o brasileiro, vai pra Libertadores, o foco muda. Muda, vai, lógico. Vai pra Libertadores. É Libertadores, é Mas Mundial, peraí, é gente. Recopa, Mas é calma, Supercopa. mas É só os um minuto. títulos Mas, internacionais. Diego, Peraí, só um Ele minuto. é um fanfarrão. Só um minuto. Eu quero ver a linha de raciocínio. Eu quero ouvir a linha de raciocínio do Ele vai Cadu. falar que ganhou só um brasileiro em 4 Não, anos, aí o time calma, é fraco. Ele vai falar isso. Então, mas deixa ele falar então. Eu não Cadu, falei em nenhum momento que o time de São Paulo era ruim. Era um bom time, um excelente time. Era o melhor do mundo. A questão é que o Joel falou. Era ou não era o melhor que do mundo? Calma, calma, Joel, que deixa ele- era deixa ele o fazer o time argumento. dominante no Brasil No mundo. nesses 4 anos. No Brasil Aí eu não, no perguntei, mundo. se era, Era o o melhor time time do mundo dominante da época. no Brasil nos 4 anos, quantos brasileiros ganhou? 1 de 4. 25%. Porque estava disputando A segunda Mundial, pergunta, ok, tinha um outro Libertadores, título Recopa, importante muito mais nacional, importante. que era a Copa do Brasil. Quantas? Nenhuma. De 8 títulos Aqui, São Paulo, nacionais... acabei de falar. De 8 Se o títulos brasileiro não nacionais... era mais Peraí, Joel, deixa ele São Paulo, terminar. imagina a De Copa do 8, Brasil. Peraí, de Joel, 8 deixa ele terminar. títulos, nacionais, ganhou 1, Sim. certo? Então, Muito fanfarrão, foi o argumento que era dominante no Brasil. Sim. Aí eu vou descer. Tá bom. E dentro do estado era dominante? Ele vai falar de Campeonato Quantos Paulista. paulistas O São ganhou Paulo tava de disputando 91 Mundial, a 94? Libertadores, Quantos, Joel? Recopa, Quantos? Tá bom, eu vou poder responder. Quantos? Você responde a pergunta. Vou responder. Não vou responder. Não é simples assim. Não, mas Você quanto? tem que explicar Calma. o contexto Não, mas histórico. responde a pergunta primeiro, depois você explica. Não, então ele vai deixar ou ele vai fazer uma Não. quarta pergunta? Não, responde o que eu tô sexta? falando. Então tá bom. O São Paulo naquela época, como os times fazem até hoje, eles priorizam os campeonatos. É óbvio que quando, por exemplo, o Santos, vou dar um exemplo, o Santos agora, tá? O próprio técnico, acho que foi o técnico que falou, que a Copa do Mundo do Santos hoje é o Campeonato Paulista. Por que, que é o Campeonato Paulista e a Copa do Mundo? não. do Eu Santos? entendi. Porque o foco do Santos é o Campeonato Paulista, porque é o que Então, eles estão disputando. O São Paulo, que naquela tá época, errado, agora né? trazendo pro Que São tá Paulo, errado. naquela O foco época, deles não pode o ser São esse. Paulo foi campeão paulista e foi campeão brasileiro. E aí
conquistou a vaga para disputar a Libertadores. Lembrando que naquela época, para quem não sabe, só tinham 2 vagas para Libertadores. Era o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Só 2 vagas. Era muito difícil você conseguir a vaga. O São Paulo conseguiu a vaga sendo campeão brasileiro de 91. A partir de 92, começou a disputar os títulos internacionais. E aí, ó, balbal o Campeonato Brasileiro. Tá, começou então a colocar agora time eu vou- misto e time reserva. Vou concluir meu Foi isso que raciocínio. aconteceu. Meu raciocínio é o seguinte. Eu entendo que o Joel falou de priorizar, pode ser. Não, Ué, não então vou, pronto, acabou a sua. Mas eu não vou discutir isso. A questão é a seguinte, Diego, pronto. calma. Se você coloca como dominante no Brasil, não era. Nem no Brasil Ele e nem ganhou no os Estado. principais Não ganhou, títulos. não ganhou quase nenhum título nacional, nem no Brasileiro, nem na Copa do Brasil, Como o Fanfarrão e ganhou nem, todos. e nem no Paulista. Fala um título que São Paulo não Esse ganhou. São Paulo... Calma, gente, um de fato, cada vez, senão ninguém esses entende. são... Mas, Só rapidinho, Diego. todos os Deixa o Cadu terminar o Esse argumento. São Paulo, ele foi muito vitorioso internacionalmente. Sim. Certo? Sim. Não foi dominante no Brasil. Eu falei de Como não títulos foi? e de Não, confrontos peraí, agora vem ela. Ele ganhou o brasileiro e e de o confrontos paulista. Calma, e deixa de eu terminar. confrontos diretos também, ele não tem a vantagem sobre os times. Como não tem? Nesses 4 Como não anos, tem que São Paulo não ganhou mais do tem que- a mas vantagem peraí, em ele confrontos vai falar do diretos. Palmeiras, São Não, Paulo, tô falando no geral, tô São Paulo falando de ganhou todos. mais do que o Palmeiras. Ele Então- quer adivinhar o que eu vou falar. Não, o que ele vai falar eu sei, porque ele já Deixa eu falou só isso pra mim no terminar e WhatsApp, deixar eu o Diego quebrei ele no falar. argumento. Só Calma. falar. Mas Não, o pessoal não não. sabe. vamos Então, lá. em confrontos diretos não levava vantagem. Em títulos nacional e estadual não era. rivalidade, só Corinthians Teve e uma, São Paulo uma lá. boa época na questão internacional. Ganhou 2 Uma boa Libertadores. época, ganhou tudo. Como o Palmeiras ganhou 2 também. 3 finais Né? seguidas. Só que a diferença, 3 por finais exemplo, o seguidas. Palmeiras, nos últimos anos, ele é o protagonista. Ele não ganhou só internacionalmente as 2 Libertadores, como ele ganhou títulos nacionais, títulos estaduais. Não ganhou Nos o Mundial. últimos anos, é o time que E o mais ganhou principal? títulos. E o principal? Ele E ganhou o em Mundial? confrontos diretos. Ah, mas tá à frente você do tem que Corinthians, concordar. tá à frente Você do tem que Corinthians concordar e tá que à frente outros do... são É a mesma coisa que falar vai que dar a com o seleção São Paulo. brasileira ganhou Copa Não, América. não. Esse ganhou time não era eliminatórias, dominante. Ganhou o que mais? Mas não tem qual como que é o nome você daquele- comparar. Copa das Confederações, ganhou o Mundial. Foi não muito ganhou. bom internacionalmente, um excelente time, mas não era mas não tem dominante. hoje, Como Como não era? o Ele time da ganhou Parmalat, todos que eu os tinha títulos. medo de jogar. Ganhou Quando ia ter Palmeiras e todos os Corinthians. títulos. Já expliquei aqui, Ganhou vocês to- ouviram. Peraí, o Palmeiras, a Parmalat estava no Palmeiras em gagueja, não. 94? Tava. Então, e o São Paulo eliminou o Palmeiras na Libertadores em 94. Mas o campeonato o mais fato- batemos Tá, na cara tá, do Palmeiras. mas vem cá, Pra você que Não é era jovem e dominante e sabe, ficou aí, ó. Pra você que é jovem e não sabe, eu vou falar pra você. O São Paulo conseguiu um fato que até hoje os times não conseguiram, tá? Repetir. Depois do São Paulo. 3 finais seguidas de Libertadores. Até hoje é inédito depois do São Paulo. Excelente, E só não foi- excelente. No Brasil. No Brasil. Sim. E só não foi tricampeão da Libertadores porque, infelizmente, naquela época não tinha VAR, porque teve um pênalti claríssimo Ah, lá a vem favor chorar, do São vai Paulo. chorar. Mas se tivesse o VAR, teria 4 nacionais a menos. O cara do Vélez matou Não. a bola no braço dentro da área. Pode procurar aí no YouTube. Mas matou você... a bola no braço. não Vê tem o jogo como você todo, falar teve de lance VAR. com o Vélez também. Vê o jogo todo, E aí, é. meu, Tá maluco. Não tinha VAR. Você não consegue E falar. aí foi roubado. O São Paulo. Eu tô tentando falar o Diego meia tá hora e o tentando cara aqui falar não meia consegue. hora. O Joel Eu queria tá te fazer uma doido. O pergunta, São ó. Paulo foi roubado, era pra ter ganho 3 Libertadores seguidas. E se tivesse ganho a terceira, teria sido o Mundial também. Tá bom, vamos Teria concordar sido com o Mundial Joel. também. O cara Mas não ganhou, foi 3 vezes na final da Libertadores. Depois disso, nenhum time brasileiro conseguiu mais. Ganhou 2 mundiais. Nenhum time brasileiro conseguiu 2 mais. mundiais? Ganhou todos os Toyotão, títulos Suruga. possíveis que tinham na época. Intercontinental. Intercontinental. Ganhou Paulistão em cima do Palmeiras. E o Metendo Intercontinental. 4 na final. E o Ganhou, Intercontinental. Brasileirão. E o Intercontinental. A Copa Comembol, que era sul-americana. E a na Toyota época, Intercontinental. Ganhou a Vocês ganharam e vocês Recopa, perderam também. E a duas Toyota vezes. Intercontinental. Do Bicampeão mesmo jeito que da eles ganharam, eles Recopa. perdem também. Ô, Joel, Eles- agora E a Toyota deixa- Intercontinental. Diego tá tentando falar, tem uma meia hora. Surugão. Fala aí, Diego. O fato de o São Paulo ter priorizado os campeonatos de fora, Libertadores, não quer dizer que ele era o
o soberano do Acho que era. futebol brasileiro, cara. Era do Entendeu? mundo, era o soberano do mundo. Não. Quem era o Mas, futebol e brasileiro? se você vocês não são o ganhou, soberano né? do mundo, por que vocês não ganham o Brasileirão? Por que vocês não ganharam o Ganhou Paulista? 2 mundiais, Porque- meu amigo. Não, mas... 3 finais seguidas de mas Libertadores, não você quer vem falar de dizer- Brasileirão. isso não quer dizer- O São Paulo ganhou o Brasileirão. O que ele tá querendo dizer é que pelo São Paulo ter priorizado os campeonatos internacionais, nacionalmente, naquela época, com aquele grande time que o Tele tinha, ele não ganhou nada. Ou ganhou no quadro. Acho que ganhou, como não ganhou nada. Eu Não é que vou, não ganhou Cadu nada. eu vou Como usar não ganhou nada? 25% Não é Cadu, que não ganhou dos nada. brasileiros Brasileiros. disputados, né? Exato. Não é que não ganhou nada, ganhou, mas só que não era o dominante total. Diego, entendeu? Como o Palmeiras é agora. Eu por posso exemplo. usar a sua Palmeiras lógica? tá ganhando mas Mundial. o Palmeiras não é dominante também. O Eu Palmeiras acho que não é. No O Palmeiras Brasil, tá sim. rivalizando com o Nacionalmente, Flamengo. nós No Brasil, o podemos quê? dizer Tá que é. rivalizando com o Flamengo. Não, a gente tá O rivalizando. Flamengo acabou de ser bicampeão tem o São aí. Paulo, que ganhou ano passado. A gente perdeu Paulista. A gente perdeu Libertadores ano Exatamente. passado. Ele quer diminuir Diego, o Fanfarrão quer diminuir agora, o Diego, São Paulo a com um gente Diminuir, eu argumento- falei que é excelente o time. Com um argumento que nenhum time conseguiu Ô. fazer o que ele tá exigindo que São Paulo. Eu não tô exigindo nada, você vê que não é dominante. Pra ele, Eu posso dar um exemplo, Marcos? dominante, ter ganhar todos os E eu, títulos. eu, eu Não, peço pro é Diego louco. licença, Sim. porque eu vou usar. O Diego gosta de contar umas historinhas assim pra explicar como que é. tem que Não, ilustrar. Eu vou usar, eu vou Corinthians, ilustrar. o que ele tá falando? Eu vou Deixa ilustrar. ele falar, deixa ele falar. O melhor time da história do Corinthians ganhou quantas Inspirado Libertadores? Fala na pra mim. lógica do Diego. Tem que- não, me Eu vou responda. explicar Faz esse uma time do São ilustração. Paulo. Tem Não, que não, desenhar. explique Eu vou do explicar. Corinthians. Sabe aquele Como cara? o melhor time da eu vou história usar, do Corinthians não peraí, ganhou nenhuma eu vou Libertadores. usar a Deixa lógica ele do falar. Diego pra ilustrar. Tem que ilustrar. Sabe aquele cara que é o Garanhão? Ah, Aí o cara vai Opa, fora. Garanhão, coisa que ele gosta, lá. O cara fora vai e pega o todo seu mundo. Garanhão te te pegou. pegou. O cara, Deixa o ele cara, o cara é ilustrar. casado. Ah. E aí fora ele vai, fica com toda a mulherada, pega todo mundo. Fora ele é um sucesso. É. Mas quando ele chega em casa, tá todo mundo pegando a mulher dele. Ninguém. Ele não isso aí. manda em casa. É esse time. Ele não manda. É sem vergonha. Foi campeão. É sem vergonha por trair a Foi campeão esposa. da Libertadores Tá errado, em gente. 91. Tá errado. A partir de Mas Aí, bola nas em costas. casa ele leva só a bola nas disputar os costas, títulos. mas ele É fala: isso aí. Não, e que lá argumento fora ridículo. eu sou o Garanhão. Tá bom, vamos falar do Em Corinthians casa agora. só apanhava. Tá bom, já falou, vai repetir a terceira vez. Você já- gostou? já repetiu Você gostou? duas. Calma. foi- Repite a terceira Você go- vez, a Calma. piadinha sem graça. Você gostou? Você Agora gostou? vamos falar do O Corinthians. que você achou do exemplo, O Diego? Corinthians, Mas quem dá a Diego, pauta- deixa- o calma, melhor time Diego. da história Peraí, do peraí, Corinthians. Você concorda, Peraí, Diego? peraí, Não, não, peraí, a terceira vez a mesma coisa. Não, vou interromper. João, Diego. João, deixa ele falar. Dieguito, fala ou não Fala, fala? fala, Fala. Diego, fala, Diego. Terceira lá. vez a mesma coisa. Quem é que dá a pauta? Não é o... Isso, Então, é o... então, Marquitos. então fala, Marcos. Ô, Diego, mas você gostou do meu exemplo? Fez jus ao que você usa pra vamos ilustrar? falar do Gostei do Corinthians. Aí- O Gostou, melhor Marcos? time... Um bom exemplo. O Joel tá achando que Explica pra mim ele... uma coisa. Que ele que tá dando Como o a melhor pauta do time da programa. história do Corinthians, segundo esse fanfarrão, o melhor time da história do Corinthians não ganhou nenhuma Libertadores. Não ganhou nenhum Mundial. O melhor time da Ele história... disse que ganhou. Não. 2000. Não, ele falou O 98. melhor de time 98 a Tá bom, 2000. tá bom. foi o primeiro campeão mundial O FIFA. melhor time Ganhou da o que São história Paulo do não tinha Corinthians mundial. foi o Palmeiras, Palmeiras, 51? Não. O de O me- 51 é igual o de vocês de 92 e time. E quantas 93. Libertadores? O melhor time do Corinthians. A não ganhou Libertadores é nenhuma maior do que o Mundial é maior que a Libertadores. Então, Ou não? Então por que você tá falando É. de Paulista e Brasileiro? Quando o São Paulo ganhou 2 Mas eu não mundiais. falei que esse Tá time vendo do como ele é um Corinthians era o fanfarrão? dominante em Os caras tudo. gostam. Fanfarrão. Eu não Ele falei enrola isso, no é. próprio argumento. Eu não falei isso. de O falar do time passado. dele Ó, não ganhou nenhuma gente, ó, Libertadores. deixa eu explicar Vai, uma coisa aqui pra vocês. Eu falei que meu time era o melhor no continente? Ó, vou falar Não aqui falei pra isso, galera, tá louco? Vou falar aqui pra Desculpa, galera. Marcos. A galera precisa entender o que vocês estão falando. Tá parecendo uma feira. Se vocês ficarem gritando de um lado e do outro, Exato, a galera não vai vai entender entender nada. absolutamente nada o que vocês estão falando. Pois é. Mas mesmo se Ah. todo mundo ficar em silêncio e o fanfarrão falar sozinho, ninguém vai entender, porque ele se atropela nos argumentos. É. Primeiro ele diminuiu Eu o São tenho a Paulo, música pro Joel. porque o São Paulo não que ganhou isso, Joel, tá Libertadores descontrolado. enquanto estava ganhando que isso, mundiais. Joel, vendo? tá Ele que descontrolado. fala junto. É ele que fala junto. Aí, que ó. isso, Joel, tá Rebolando. descontrolado. Olha o corintiano rebolando. Que Ó, isso, peraí, Joel, ó, tá Peraí, descontrolado. Agora eu nunca vi... Fala, Diego. Eu nunca vi um corintiano fazer harmonização facial e dançar.
Aí, Pode ver agora. Estamos vendo agora. Aí, ó. Que Tá- isso, o Joel tá descontrolado. Vivemos novos tempos Que agora. isso, o Joel tá Estamos descontrolado. novos tempos. Soltando a Novos franga. tempos, É a música do Joel, pô. Novos tempos. Ó, seleção Faça em ganhou. homenagem. Seleção ganhou e o corintiano fazendo Soltando a dancinha. franga aí, ó, fazendo rebolando. dancinha e harmonização facial. Aí, ó. Eu Platinado. faço a dança em homenagem ao Joel. Platinado, Enquanto isso- resolveu sair do armário. Enquanto isso- hoje... O Palmeiras só ganhando título. Enquanto eu Não, faço mas a- vamos voltar ao Vocês aí, ó, tema. vai. Enquanto eu faço a harmonização e danço, o Palmeiras ganha mais um título. Ganha mais um Beleza. título. Volta- Enquanto- Vamos voltar ao Só um tema. detalhe, gente. Nosso tempo tá quase acabando. Vocês estão tomando todo o tempo aí. Eu tenho uma pergunta a fazer ainda, né? Porque na verdade, Diego, essa pergunta que eu coloquei aqui era pra ser a mais polêmica, mas nem precisou, Nem porque precisou. os caras já polemizaram com o próprio time já. E a gente Não, vai não ter que tem fazer um outro polêmica. programa, então, É, pra a gente- falar do melhor Não tem time. Não, calma, Não gente. tem Foi polêmica. falar de Calma, seleção, ó. calma, que agora essa pergunta que eu vou fazer pro Joel, ele teve muita dificuldade de responder já uma vez. Só que agora eu vou mudar o contexto. Que pergunta que é? Eu vou mudar o contexto e todos vão ter que responder, não é só você não, viu, Joel? Certo. Eu vou começar com você, porque eu sei que você tem dificuldade em responder essa pergunta. Duvido. Qual foi o melhor time do rival que enfrentou o São Paulo? O Qual- melhor time do rival? Aí você pode escolher Corinthians, Palmeiras. Ah, você tá falando Essa de... pergunta é boa. Qual é o melhor time do rival que enfrentou o São Tá, Paulo, que que eu deu me lembro, dor né? de Então, cabeça tá. pro São Paulo? Que eu acompanhei o melhor time do Palmeiras e o melhor time do Corinthians. Ou um. Não, um dos dois. Um dos dois. Qual o melhor time que enfrentou o São Paulo que você falou, pô, esse time é encardido, hein? Dos dois? É. O Cara, melhor. Ou o melhor pode ser de todos. outro, do Santos, se quiser. Ou só Não, dos ó, dois, Marcos. Eu vou citar o Palmeiras por um... Pra ter lógica aqui no que eu tô Qual falando. Palmeiras? O Palmeiras da época Da Parmalat. Tele. É, da época Da do Parmalat. Tele. Da época do Tele. Ah. O São Paulo, na época do Tele, tem mais vitórias em cima do Palmeiras. Mas, exceto a final do Paulistão de 92, era sempre jogos muito disputados. Era sempre pau a pau. Exceto na final do Paulista, porque o São Paulo deitou. Ganhou os dois jogos, um de 2-1 e outro de 4-2. Naquele jogo, o São Paulo deitou e rolou em cima do Palmeiras, deu um baile no Palmeiras. Mas os outros jogos normalmente eram equilibrados, mas São Paulo tem mais vitórias. Então, por o São Paulo naquela época era o melhor time do mundo e é o melhor time da história do São Paulo, e aí tem um time que fazia jogos Melhor time iguais, do mundo. equilibrados, né? Então eu vou citar o time do Palmeiras dessa época aí. O time do Abel não é pior agora? Então- Na fase que o São Paulo se encontra? Então, é que eu Não é acho- mais. A gente acabou de ouvir aqui que o São Paulo Não, entendi, anda eu só- tomando goleada do Palmeiras aí. Porque Não, porque... direto, né? Não, porque... Não, peraí. Se você for comparar o time do São Paulo de hoje Ah. e o time do São Paulo do Tele... Não, mas eu tô falando o time mais difícil que o São Paulo enfrentou dos rivais. Esse atual do Palmeiras não é difícil. São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil 2022, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil 2023, São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras 2024, São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras 2021, do tudo Paulistão. jogo, tudo empate, né? Que dificuldade é essa? Tudo com Contra empate. o São Paulo, o Palmeiras borra as calças, morre de medo, se treme. Mas então- Ele só ganha os jogos que não valem Mas nada. então o Palmeiras, o time mais difícil, o rival mais difícil do Eles- São Paulo foi o Palmeiras da época do. Eles se da época jogam do no Tele, chão já. 91, 92. Da época do Tele, por quê? Pré-Parmalat. O jogo começa, por quê? eles já Porque se jogam aquele no time chão do Tele e era o melhor já time vai do pro mundo. pênalti. Então, tinha um time que batia de frente com o melhor time do mundo. Perdeu mais do que ganhou. Inclusive, os dois jogos Não. mais decisivos foi a final do Paulistão Não de entendi. 92, que o São Paulo foi campeão em cima deles, e a Libertadores de 94, que o São Não, Paulo não eliminou entendi, eles. Joel. Mas eram jogos muito equilibrados. Tanto é que... Então a Parmalat, o Parmalat, não do Tele. 94, Parmalat. Então, mas você falou que foi o 94, Palmeiras do Parmalat. Tele. Foi antes Não, do Tele ir pro São Paulo. Do O São Paulo do Tele enfrentando o Palmeiras, Palmeiras Da Parmalat. da Parmalat. Que época ele tinha falado do outra coisa, não foi? Tele. Tá. Entendi. É isso. Eu É não isso. entendi Foi nada. o mais Ele encardido. acha que o Palmeiras de 91, 92, 93, 94... Não, Palmeiras 93, 96. Eu não vi É. esse. Ele Parmalat. disse que esse Palmeiras, o São Eu Paulo peguei de passava 93 sufoco. pra frente. Passava sufoco. Não, 93 mas, a como eu 96 disse, que ele falou que foi o mesmo melhor. passando sufoco, porque era um time forte, foi bicampeão brasileiro nessa época, o Palmeiras, 92, 93. Mesmo assim, nos dois Foi principais... 93, 94, não foi? Foi 93, 94. Ah, é. Desculpa, Isso. perdão. 92 foi o Flamengo campeão. Isso. Mas mesmo passando sufoco, que eram jogos parelhos, os dois confrontos
mais importantes entre eles, que foi a final do Paulista e a Libertadores de 94, São Paulo ganhou. E nos confrontos diretos, São Paulo tem uma vitória a mais do que esse time do Palmeiras. Mas era parelho. Mas São Paulo era superior. Os jogos que São Paulo ganha são os mais importantes. Os que perde não vale nada. Não, final do Campeonato Paulista e mata-mata da Libertadores. Igual os goleados recentes. A mesma pergunta pro Cadu. Cadu, qual foi o rival mais difícil do Corinthians enfrentar? De bate pronto, o Palmeiras da Parmalat. Dava medo quando ia ter um Corinthians e Palmeiras naquela época. Eu lembro do trauma, a final, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganha o primeiro jogo. E aí no segundo jogo, a goleada do Palmeiras. Eu tava frequentava uma igreja na época, né? Não que eu frequento hoje. E eu tava na escadaria lá e ouvindo pelo radinho, meu. E era só gol do Palmeiras. Falei, meu. E eu novo, adolescente ali. Foi 4x0, não foi? 4x0 ou 4x1. Vai ser você pensou, vai ser um desastre isso. E dali em diante, diversos jogos. Você ficava com medo. Mas foi um jogão. Era um sim, não sim. Foi... Teve expulsão e aí depois tinha mudou. Uma sim. regra diferente, né? Naquela época. Foi pra prorrogação. Exato, na prorrogação que saíram outros gols. Na prorrogação que saiu os gols. Exato. Mas, e depois disso também, era um time muito bom. Dos que eu lembro, dos que eu vi jogar, era um time que dava medo de você jogar contra. Esse Palmeiras da época da Parmalat. O Corinthians era freguês, né? Perdeu 2 Libertadores seguidas pros caras, né? Não, 99, por exemplo, isso aí já é depois. Você tá falando de outro time, você tá viajando. Tá falando de 96. E ainda foi no apito também, mas isso é outra discussão. Que ano você tá 93 a 96. Não foi no apito, não. 99 a gente pode ver o jogo, mas não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas o Corinthians ganhou alguns jogos, o Corinthians ganhou títulos nessa época, foi campeão da Copa do Brasil em 95, mas era o time mais difícil de enfrentar de todos até hoje, desde quando eu acompanho futebol. Era o Palmeiras. Diego? E a desculpa de corintiano na época de outros porque não é o Palmeiras, é a Parmalat. É uma desculpa besta. Hoje em dia todo mundo tem patrocinador. Só que na época eu falava assim, não é o Palmeiras que ganhou, quem ganhou foi a Parmalat. Mas na verdade, hoje a desculpa que é a Crefisa, né? Aí. Não, a desculpa hoje que é a Crefisa. Só um patrocinador. Era uma parceria. Era uma SAF. Que era como se fosse uma SAF. Já era o início da... Os jogadores não pertenciam ao Palmeiras. Os jogadores eram da Parmalat. Mas estava representando e... diferente. Mas o Palmeiras foi... Mas colocou a camisa, a camisa do Palmeiras não, Palmeiras. porque é muito desigual. Então você era um desses que achava que não era o Palmeiras, era a Parmalat? Não, era muito desigual. Você teve uma multinacional que veio pro Brasil, praticamente comprou um time, montou um time da Parmalat, não era um time do Palmeiras. Qual o problema? Os jogadores eram da Parmalat. Aí, ó. É esse tipo de choro que eu tô falando. Eu não tô falando esse tipo de choro. E o Bragantino? Porque o Bragantino não é o fodão. É a mesma coisa, né? Porque o Bragantino não é o fodão hoje em dia. Posso falar? Depois você não pode. Não pode não, você não. Ele tava falando. Depois de entregar a fralda pro Joel, eu vou trazer a mamadeira, porque é muito chorão, mano. Só que tem um detalhe. Como o pessoal de casa percebeu, o Joel hoje não falou muito. O Joel hoje não falou muito. Prometo falar mais. Mas agora, o Joel promete que agora vai deixar você de casa falar. Deixa nos comentários pra gente aí o que você tá achando do papo. Concorda com o Joel? É isso aí mesmo? O melhor Corinthians foi o que o Cadu falou? É o Corinthians de 2000 mesmo? É isso? E se fosse o melhor Corinthians de todos os tempos, hein? Então, isso aí ainda vai chegar lá. Agora vamos perguntar pro Diego. Faltou o Diego. Diego, qual que foi o rival mais difícil do Palmeiras enfrentar? O Corinthians foi 99... 98 a 2000. De 98... 98 o Corinthians ganhou, né? Mas foi na época da Libertadores. Corinthians foi 99... E 2000. O Corinthians ganha o Paulista do Palmeiras, 99, aí o Palmeiras ganha... Mas o Palmeiras ganha a Libertadores, né, de 99. Ele ganhou a de 99. O Palmeiras batia no Corinthians direto, o Corinthians era freguesão, dificuldade. Mas de novo como torcedor, né? Mas a gente ganhou na Libertadores, e foi pro pênalti. Sim. Né? Foi pro pênalti. A gente ganhou no 99 e 2000 também. As duas foi pros pênaltis. E o Corinthians ganhou o Paulista, né? De 99. Que foi da embaixadinha, foi o jogo da né? embaixadinha. Foi. Que deu Edilson, entendeu? Foi icônico. Na jogo minha época, icônico. E foi na minha época de adolescente ali que eu peguei essa época, né? E pra mim foi esse Corinthians aí. Posso cumprir uma promessa aqui rapidinho? Cumprir uma promessa? Como assim? Não, você vai se ajoelhar aí, vai fazer o quê? E aí eu pedi pro pessoal fazer comentários e tal, né? Que eu prometi ao vivo aqui que eu ia ler
os melhores comentários aqui ao vivo. Não dá tempo de ler todos, vou ler um só. Aqui. Vou ler o comentário aqui, ó. Da Ligiane Teixeira. O que aconteceu com o Carlão, KKK? É promessa? Verdade, é promessa. Ele pintou... Um abraço pra esposa do Joel aí. Ele pintou o cabelo. Um abraço pra esposa do Joel. Ele Aí. fez Aí, essa Joel, promessa. a audiência é qualificada. Aí, ó. Exatamente. Ele fez essa promessa. Agora vamos voltar. Pra ver se o Corinthians Abraço, saía. Ligiane. Pra ver se o Corinthians saía. Abraço, Ligiane. Então, ele valeu, fez agora essa vamos promessa. voltar. Não, E ela é o já quê? continua. Ela é o quê? São Paulina? São Paulina, óbvio. Ah. Então, ele fez essa promessa, pintou de platinado. Você quer que eu pinte de que cor, Joel? Ser campeão de alguma coisa. Você quer que eu pinte de que cor, Joelzinho? Não, olha a camisa Sair dele. da Ele- fila. Olha a camisa dele. Que cor você acha que ele iria escolher pra pintar o cabelo? Então, na verdade, a camisa dele é tricolor, né? É vermelha, preto e branco ali, ó. Tô Não, vendo. mas ali é só. Você quer que eu pinte de que cor, Joel? Meu personal style agora é o só Joel. despertador do A barba eu vou pintar de Não, a roxo camisa também, eu dele- posso ou não? A próxima camisa que ele vai vir vai ser rosa, pra combinar com o platinado. Não, não vou vir de São Paulino. Mas então, ó, a promessa que ele fez foi a seguinte: ele vai usar platinado até a galinhada sair da fila, for campeão de alguma coisa. Enquanto isso, Ô, ele daqui não- 2 semanas eu vou estar com a barba roxa, eu posso? Você é meu personal style, você que decide. Eu usava promessa azul, que agora você tá fez. platinada. Eu vou colocar roxa, posso ou não? É a promessa. Ou você quer uma rosa em homenagem ao São Roxa. Paulo? Não vai rolar. Galera, pra Não vai finalizar rolar. agora, hein? Uma pergunta fácil. Vamos começar com o Cadu essa. Vamos. Cadu, escalhe o seu Corinthians de todos os tempos. Ó, Todos. eu Aí, vou- agora você pode usar o jogador que você quiser, Certo. da época que você quiser. Pode escolher. Vai ter discussão ou não? Deixa ele falar. Não, deixa ele falar. Eu quero. Tá bom, eu então quero... sem discussão, cada um fala o cada seu. um fala o seu. Ó, eu vou falar Ah. os melhores jogadores que já vestiram o Não, manto. precisa se, Ah, con- não, ó, não não precisa se começa a concentrar, complicar. não precisa se concentrar muito em, Do 1 ao em 11. posição. Não, mas tá aqui, ó, tem uma colinha Precisa aqui. ser um time, não dá pra Sim. ser 11 atacantes, Sim. né? Eu vou falar Ah, Vai ser. dos maiores que já Sim. vestiram a camisa do Corinthians. aham. E aí depois, rapidamente... Não. Sim. Dois Não, times. não, deixa ele falar. Deixa Fala ele o falar. time com 11. Fala com pô, 11, eu falo não com 11 e ele inventa. fala com Você 11. responde o seu com 11. Deixa eu responder meu time. Responde, Não, responde. vai, Não, deixa eu Não, falar. é rápido, time A, B e rápido, C tá aqui. aqui. Peraí, tá deixa- rápido, tá rápido não. aqui. É 11, Não, Carlão. peraí, Joel, peraí, deixa ele. Eu vou responder os Responde. melhores que já vestiram, mas um deles é um cracaço, mas no Corinthians ele não jogou tanto. Sim. Aí depois eu só faço uma alteração, então, Só troca ele. dos que jogaram muito não, beleza. pelo Não, Corinthians, ele vai certo? falar os 11, aí Aí com vai- 30 Ó. minutos substitui. É, não, entra. tá aqui, Calma, ó. ele é o técnico, ele tá escalando. Nossa, Deixa, Exato, ele, deixa ele fazer o time eu dele. escalo o time que eu quiser. É, deixa ele escalar. Então vamos lá. O melhor Corinthians de todos os tempos que já vestiram o manto. Ronaldo Fenômeno, Garrincha. Aí, pode escolher qualquer um desses três aqui, ó. Marcelinho Carioca, Neto ou Rivaldo. Vamos colocar o Rivaldo. Rivelino, Sócrates, Rincon, Zé Maria, Gamarra, Domingos da Guia, Vladimir, Gilmar dos Santos Neves ou Cássio. Eu coloquei Gilmar dos Santos Neves. A alteração que eu falei é porque o Garrincha, por mais que seja um cracaço que vestiu, ganhou o título pelo Corinthians, ganhou o Rio São Paulo, marcou gols poucos, mas ele jogou pouco no Corinthians. Então, se for dos que jogaram mais, aí eu tiraria o Garrincha. E como eu falei que poderia ser qualquer um dos três, Rivaldo, Marcelinho ou Neto, então eu coloco dois deles, um no lugar do Garrincha. Só essa alteração aí, mantém o Rivaldo e pode colocar ou Marcelinho ou Neto. Esse é o melhor Corinthians de todos os tempos. Polêmico, hein? Polêmico. Próximo. Polêmico. Diego, qual que é o melhor Palmeiras? Ó, o que eu vou falar... Os que você viu. o que eu Você vi. escolhe. Marcos, aí a dupla de zaga era Júnior Baiano e Kleber. Volante, lateral esquerdo, Roberto Carlos, direito Cafu, jogou Esse eu acho que vai aparecer de novo. volante. Aí vem os volantes que eu vi, Amaral e César Sampaio. Meio, Rivaldo e Alex. E atacante, Evair e Edmundo. Nossa, timão, Timaço, hein? hein? Timaço, hein? E aí, Joel? Alguns são reservas do meu aqui, o Edmundo. Que jogaram jogou no Corinthians Ah, o também. Edmundo quase Não, jogou mas- no Corinthians. Não. Não em número de jogos, mas não teve destaque, né?
Ele ficou mais conhecido no Palmeiras e no Vasco, né? Vasco. Que ele- Até o Rivaldo dancinha. também. Segundo, ele não A reboladinha foi no Vasco. mas Até o Edmundo Rivaldo jogou também. no Corinthians direito. Sim, igual o Miller também, né? Não teve destaque O no Miller Corinthians. jogou no Palmeiras também. Sim. Aí já jogou muito. Jogou muito. No Jogou Corinthians muito. não jogou tanto, não. No Você Palmeiras não jogou colocou muito. ele? Ah, mas tem o Alex e o Rivaldo, né, cara? É difícil, hein? O Miller, ele podia entrar no lugar do Edmundo um pouco. Ó, pouco. O Rivaldo, ele conseguiu jogar mais ainda no Palmeiras do que De no ponta, né? Corinthians. Ponta direita. No Corinthians, muita gente não lembra, mas ele foi bola de prata da Placar. Ele veio, jogou muito, foi destaque, mas aí ele vai pro Palmeiras e faz 2 ou 3 temporadas também em altíssimo nível, vai pra Europa realmente, seleção. Mas onde ele brilhou mesmo foi no São Paulo, em 2010. Então fala o seguinte, O escale... Rivaldo no final de carreira. Rivaldo Cara, brilhou no São Paulo em 2010. Polêmico, hein? Polêmico. Agora vamos deixar ele escalar o Sim. melhor São Paulo de todos os Tá. tempos. Rogério Ceni. Como esse fanfarrão botou 4 times aí, eu vou fazer só 2. Um do histórico e um que eu vi jogar. Pode ser? Eu nem falei o que eu vi jogar ainda. Rapidinho, do 1 ao 11, é rapidinho. Vai, Vai, rápido. bola, sem ficar comentando. Manda que tá... Ó, vamos lá. O histórico, tá? De Sim. todos os tempos. São o melhor São Paulo de todos os tempos. Ah. Rogério Ceni no gol. Aí os 4 atrás. Montei um 4-4-2, tá? Os 4 atrás. Cafu. Bom. Apareceu de novo. É. Só que o Cafu do São Paulo é bem melhor do que o do Palmeiras. Não dá nem pra comparar. Cafu. Ele jogou bem nos dois. Certo. Monta. E outra, no São Paulo termina ele, só- vamos lá. termina no São Paulo ele nem sabia cruzar a Tá, bola. vamos o lá. Tele que ensinou. Ó, Rogério, Cafu, Dario Pereira, Valber e Leonardo. Meu, o Valver jogava demais, hein? O Leonardo na lateral esquerda. O Valber, como zagueiro, era um craque. Tá, de continua. bola. Continuando. Craque. É. Aí no meio-campo, os 2 O volantes. goleiro era quem? Ó, os 2 volantes. O Rogério, óbvio. O Franga, o Franga. Aí, Você ó. achou que ia ser outro? Ó, o Reserva meio-campo- do Zete. Olha o meio-campo do São Paulo. Falcão, Gerson, Ah, o Falcão, Falcão, do futsal. Não. Gerson, não. Falcão, O Falcão, seleção brasileira. Falcão, o rei de seleção. Roma. Sim. Falcão, Gerson, canhotinha de ouro, tricampeão da Copa de 70. Craque, mas o Falcão do São Paulo é tipo Raí, o rei do Garrincha no Morumbi. Corinthians. Raí, O Palermo do Kaká, Morumbi. o último brasileiro melhor do mundo. Tinha todos os dentes E na no boca nessa ataque, época. E no ataque, Friedenreich, um dos maiores artilheiros da Quem? história do Frankenstein? Da história do futebol Que ano ele mundial, jogou? Que ano ele jogou? Certo? 1800. Que ano ele jogou? Leônidas da Silva. Era O São Paulo inventor da Floresta. bicicleta. O inventor da bicicleta. Diamante cracaço, Diamante negro. Sim. Inclusive foi contratado. Que ano o Fenderais no Flamengo jogou? A peso de ouro. Na época foi a maior contratação do futebol Que brasileiro. ano o Foi Fenderais durante jogou? décadas. Quem jogou? Que ano o Frankenstein Fenderais Foi jogou? nas primeiras décadas, eu não lembro. Acho que foi na década de 30. Então não era São Paulo. É. Era São Paulo da Floresta. O melhor jogador não era de São Paulo ainda. Tá vendo? Eu não atrapalhei ele. Falei os 11 históricos, tá? Fala, agora então, manda- rapidinho. manda a Rogério. sua. Histórico. Agora o histórico foi esse. Eu não falei os que eu vi jogar também, eu vou Agora falar o que depois. eu vi jogar, Se der tempo. vai mudar pouco, tá? Tá. Os que eu vi jogar. Rogério Ceni no gol. Cafu na lateral direita. Lugano na zaga. Valber na zaga. Vi jogar. Cracaço de bola. Leonardo na lateral esquerda. Aí no meio campo. Me surpreendeu. O Leonardo me O surpreendeu. Leonardo? Continua. Pô, cracaço. Depois jogou no meio de campo, cracaço. Aí no meio campo vai ter alteração ali na volância. Eu vou colocar Josué e Mineiro. Porque os campeões mundiais. Os melhores, Josué Jogaram Mineiro. Aí no meio campo, Raí e Kaká, a dupla mantida. Caramba. E no ataque, Me surpreendeu a agora. dupla dos menudos, Careca e Miller. Dupla sensacional. Excelente. Careca e Miller no Agora menudos, Josué esses Mineiro. dupla Mas de você tá falando jogar. de futebol ou de música? Não se reprima, não se reprima. Eu entendo, Joel, pela importância. O Mineiro fez o Campeão gol da do Libertadores. título Ok, mundial. mas Campeão mundial. os melhores, essa é a questão. é discutível. Josué Vocês Mineiro. Foi massacrado Eu aquele acho- jogo. eu da acho que Libertadores, entre os São São Paulo já é Paulinos, campeão eu brasileiro. acho que entre os São Paulinos vai ter aqueles que vão discordar desse meio Ó, campo. Mas eu não vi jogar. pela Não, os que importância, eu vi jogar de 90 pra cá. Mano, ele falou de Josué e Mineiro e o time de 92.
O time de 92 ganhou lá o Intercontinental. Agora, esse de 2005, Tem vocês foram um monte aqui de massacrados. 92. Massacrados? Foi. Você é maluco? O São Paulo não fez jogou, gol, é. que Não, foi esses anulado. caras falam Vocês tanta ganham com besteira. gol chorado do O volante. Josué e pelo ó, amor de Deus, Uma cara. bola. eu vou falar quem que é o Josué Mineiro pra esses tontos aqui que não Uma sabem. bola. Não, já falou o Josué time, calma. Mineiro, Hoje não é o campeão tema aqui. paulista, Sai daí. campeão Sai da daí, Joel. Libertadores, Josué campeão Mineiro. mundial, campeão brasileiro. e Tinha que disputaram a sair Copa de do Mundo pela casa, seleção minha brasileira. mãe me Os disse. dois disputaram a Copa do Josué Mundo. Mineiro, Ah, meu. cantando... Ó, Não, é que ele achou que Josué Mineiro é dupla é sertaneja. lógico, é lógico. Só pode ser. O Josué Mineiro não é ganhou não? mais título do que o... Não é dupla sertaneja, não? Ó, Josué Mineiro e os Então fala, quem Menudos. que é? Fala. São Paulo Fala, quem musical. que é os dois? Josué Mineiro, a Quem que é dupla. os dois E os melhores Menudos. volantes que você Por já isso viu jogar do canta, Corinthians? dança, sem parar. Você é o corintiano Nutella da turma. Não se reprima, não se reprima. Mano, soltou a franga, cara. Viu esse Vai corintiano? esse corte. Os Menudos, os Você é Menudos. o corintiano Nutella, né, mano? Não se reprima, não se reprima. Os Menudos. Que vergonha. Ô, Diego, Você corintiano está com vergonha. peraí, Os Joel. Menudos. Era vocês. Deixa eu falar uma Rolando coisa ao aqui, ó. vivo aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui. O Diego é o mais novo da bancada. Ele não sabe o que vocês estão falando. Menudo. Os Menudos. Ele não sabe Por o que isso é dança, Ele tá te explicando canta, o que Ele que falou é. do sem cara. parar. Isso é o Menudo. Esse Não, é os Menudos? Josué Mineiro, ele É viu tipo jogar. Rebeldes. Josué Exatamente. Mineiro, você viu jogar, é da sua época. E o Josué time. Mineiro, pra mim, 2000. eles trabalhavam no metrô? Não, 2005. 2005, você A acompanhava dupla futebol? sertaneja. Acompanhava. Então. Não, Ó. sem brincadeira, os caras jogavam bem, mas eu falar pra você que, assim, Seleção brasileira, os dois. melhores não, cara. Sabe quem faltou nessa Não, seleção mas de São quem Paulo sou aí? Eu, né, você? Ó, Eu não vi Seleção jogar. brasileira ganharam o Paulista, além de ter disputado a Copa Mas do o time Mundo. de 92 ganharam o Josué Paulista, ganharam o Brasileiro, ganharam o Libertadores, ganharam o Mundial. Mas o time ganharam de tudo. 92 e que foram você pra falou Copa do Mundo. que era o melhor time do mundo. Não tinha dois volantes melhor que o Josué Mineiro? Eu prefiro o Josué Mineiro. Josué Pra mim Mineiro. foi uma dupla. Mano, os caras pararam o Liverpool, que era o melhor time da Europa, que estava a 11 jogos invicto. Ô, Eles Joel. faziam gol. Não sei se o pessoal sabe. O Liverpool não quem tomava parou um O gol. goleiro tava... Quem parou o sei Liverpool quantos foi o minutos Rogério sem- Ceni, O filho. goleiro. É, o Rogério Não Ceni. vem eles falar não de tomavam Josué gol Mineiro nesse há jogo. vários jogos. Quem parou foi o E Rogério eles Ceni, faziam cara. gol em Rogério Ceni sequência. jogou pra em caramba todos os aquele jogos jogo. também, há vários jogos, eu não lembro. Meteram 3 no Milan na final da Champions League. O Milan também era um timaço naquela época. O Kaká jogava no Milan na época. Eles meteram 3 no Milan. Pegaram o Josué Ó, Mineiro, não fizeram nenhum Do gol. São Paulo, não sei se o Joel conhece. Graças a Rogério Ceni. Já deve ter Ceni escutado também, falar, não lógico. sei se ele conhece. Mas tem um jogador, eu não vi jogar, mas que dizem que ele era pela direita ou que o Garrincha era pela esquerda. Já viram São falar? Paulo? Não? Canhoteiro. 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 Lógico que eu sei. Canhoteiro. Canhoteiro. Aí o canhoteiro, sim. O Leônidas também. Agora o Fenderach não é nem São Paulo ainda. Você Frankenstein? tá louco. Ele, ó, pesquisem aí, Freideirach. Vocês vão ver que ele rivaliza, assim, na quantidade de gols, ele se aproximou ao Pelé. E o Araquém? Ele fez mais E o de Araquém 1000 gols. Patusca? Fez mais de 1000 gols na carreira. E o Araquém Patusca? Jogador Foi- de São Paulo da década de 30. Mas foi Pesquisem 1000 aí. Ele fez gols, 1000 jogando mas pelo São Paulo? 1000 Não, gols pelo São mesmo? Paulo na carreira. 1000 gols mesmo ou foi 1000 1000 gols gols mesmo. tipo Túlio? Isso, Não, era... 1000 gols mesmo. Pior do que o Túlio. 1000 gols Não, mesmo. mas não é culpa dele, é porque não tinha 1000 profissional. gols mesmo. O Diego tá Araquém chegando. O Patusca. Diego tá chegando nessa marca, hein? De 1000 Meu gols. Deus. Eu acho, hein? gols. Eu já vi esse cara fazer 5 gols num jogo só. Ah, é? Eu já. Já vi. Então você tem que jogar no Palmeiras pra ajudar a ganhar um Mundial. Não, porque tá deixa com o Hendrick, que o Hendrick é novinho. Ele Mas resolve. agora não vai dar mais. O Henrique tá indo embora já. já. Foi Mundial, não foi? O ano Então passado, vamos... o ano- pa- o que ano Não, que- Não. Ah, O Abel não então- levou. Não levou? Então vamos O Abel não continuar colocou ele com- pra jogar. Deixa pra Flaco Lopes. Ele decide. Flaco Lopes. Ele decide. Eu acho que se vocês estão dependendo de Flaco Lopes pra Mundial, vocês... Não. sei Aqui não, hein? a gente não chegou nessa parte, entendeu? Ah, bom. Então vamos pra Libertadores primeiro. Vamos É, por partes. por partes, né? Vamos por partes, entendeu? Ó, em 10 segundos, dos que eu vi jogar, eu mudaria Manda. pouco. Eu mudaria pouco, por isso que eu vou falar só. Eu colocaria o Tevez, né, Teves. na seleção. Aí Rivaldo bem. continua, Marcelinho, Ronaldo, Rincon Vampeta continua. E aí eu vou ter que mudar a zaga, né? Porque a maioria que eu falei eu não vi jogar. Né? Domingos da Guia, Vladimir, não acompanhei. Então eu colocaria Fagner e Kleber, Roberto Carlos na reserva, hein?
Caramba. Gamarra, que eu já tinha falado, e o Gil. Mas o E o Chicão na reserva também. Casagrande não entra? Roberto Carlos. Casagrande não. Não? Eu colocaria na reserva, eu colocaria na reserva o mas Liedson, colocaria o Edmundo, o Nilmar, o Miller. Roberto Carlos. Nilmar também. Sim. Renato Augusto na reserva também. Não, e ele ainda Neto. deu risada quando eu Não. falei Falcão. E o- Ó, o- você que... Não, o Falcão, gosta de calma. futebol, Não, desse mentira. fanfarrão. O Mentira, cara deu não, risada do não. Falcão, Mentira, o rei de mentira. Roma. Deu risada. Foi o mesmo Deu argumento risada. que eu Deu falei. risada. Foi o Deu mesmo risada. argumento que eu falei Deu do risada. Garrincha no Corinthians. Um craque que vestiu a camisa, mas no Corinthians ele não jogou muito. Eu tô falando do Falcão no São Paulo. Ele é campeão Eu não paulista no São estou, Paulo, eu não o estou fanfarrão. falando da carreira Ele do foi Falcão. campeão no São Eu não Paulo. sou maluco. E o- Não tô falando, é maluco, o Falcão sim. é cracaço. Maluco, O sim. Falcão Você pelo São menosprezar Paulo. o Falcão. O Diego tá querendo falar alguma O coisa. Falcão ali, que ó. jogou eu mais tô pelo São tentando, Paulo né? foi jogador de futsal, que não jogou nada no São Paulo. Olha essa dupla, Gerson e Falcão. Vê o que ele jogou pelo São Paulo. Deus. Não, Pesquisa pera aí. Ah, Pera boa aí, Pelo amor dupla. de Deus. Pesquisa os números. Gerson e Falcão versus Nilmar e... Mas o Nilmar tá na minha reserva. Liedson. Na minha reserva. Liedson. Tá na minha reserva e jogaram Mano, muito. O Corinthians E jogou é muito. time pequeno, cara. Desculpa. Você lembra do O cara Nilmar? falar Não, você é Liedson, louco. Nilmar. que o Nilmar... O Lietz e o Nilmar tá jogou na muito. história como um dos Muito. melhores. Lateral Cara, time direito. pequeno. Tá na desculpa. reserva. Lateral Calma, mas direito. time calma, pequeno. calma, é a opinião dele. Tá na reserva, mas Opinião jogou dele. muito. Eu tenho, pequeno. Ó. eu tenho certeza que alguns corintianos, alguns palmeirenses, alguns são paulinos vão discordar de vocês na escalação que vocês fizeram. Ô, Marcos, e se Nilmar não colocasse ganhou ali, ó, nada na uns carreira. 11, Eu fiz eu só quero um ver, título importante quem do Nilmar na ganhava ganhou da nada na seleção do carreira. Corinthians todos os tempos Nunca aqui, ó. disputou uma Nome Copa. por nome, a gente podia fazer isso. É. Porque os jogadores que eu falei eram destaques não só no Corinthians, mas Não, todo só- mundo coloca na seleção de todos os Sabe o tempos. que a gente pode fazer? Sócrates, Ó, Rivelino, só um Ronaldo. minuto, nós estamos com pauta. É. Nós estamos com... Seleção de todos depois, os- depois você fala. O tempo depois você fala. estourado já? 11. Vamos fazer 11 contra Então volta, 11. vamos lá. Nós estamos em cima do tempo, já estamos acabando. Opa. Eu ia perguntar pra vocês fazerem a seleção dos piores. Ah, tem um monte Mas- aí. Corinthians tem um monte, Mas dá pra- calma, Finazzi. pensem nisso em uma outra oportunidade. Finazzi e Em uma Acosta. outra oportunidade. Em uma outra oportunidade. Também a gente podia fazer a seleção dos melhores do rival, mas não vai dar tempo. Galera, Deixa eu só falar, o Finazzi, o Acosta, na zaga o Marinho, que era zagueiro do Corinthians também. Tem muito. não temos tempo pra mais nada. Cássio. Valeu. O Cássio. Você tá louco, rapaz. Obrigado, Cadu. Obrigado, Diego. Obrigado. Obrigado, Joel. Você que ficou até agora com a gente aí, ó. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam do programa de hoje. E pode sugerir pauta também. O Joel tava falando aqui, ó. Pode sugerir também. O que você gostaria de ouvir? Qual o debate que você gostaria de ter aqui no Apavoro? Pode sugerir que a gente lê todos os comentários. Ele fez as pautas de hoje. É, o Joel que fez. Não, Galera. só interromper suas besteiras. Galera, valeu. Valeu. Vamos acabar, senão eles não deixam Tamo acabar. junto. Valeu. Até o próximo Joel Cast.